Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live Cassioli Responde. Hoje nós vamos ter aqui um papo muito legal a respeito de feitura, continuar a nossa conversa de feitura, e antes nós vamos falar a respeito do abate de bicho. Né? Boa noite, Cassioli. Boa noite. Como é que vai? Tudo bem, meu pai? Tudo bom, boa Beleza? noite para todo mundo também. Bom? Tá aí. Tá aí. Essa lei que está rolando aí, que vai ser votada aí, essa semana que vem, né? A respeito do abate de bicho. O senhor mesmo colocou, fez uma postagem. Sim. E tem muitos outros babás aí postando também. O senhor pode falar alguma coisa disso daí pra gente, para depois a gente entrar já no nosso assunto? Eu vou falar o seguinte desse negócio de abate. Eu tinha comentado muito tempo antes em outros grupos, antes de fazer live até. O que estragou, porque assim, o pessoal não se for ver, o pessoal muitos não sabia nem que judeu tinha o abate religioso, nem muçulmano tinha, não se comentava isso. O problema do pessoal do candomblé é que aquele negócio, mata o bicho e joga na rua. Você vê coisas que são assustadoras, realmente não tem como não falar. Eu sei que eu falo, parece que eu estou dando um tiro no próprio pé, tipo, estou contra a religião, não, estou a favor dela. Só que é um erro que tem dentro da nossa religião que tem que ser corrigido. Esse negócio de matação de bicho, e arranca a cabeça e joga para lá e joga para cá, porque ninguém quer comer o bicho. Antigamente tem esses bodes, esses bichos que se matavam, até o ori era consumido, era preparado, não era dessa forma que estão fazendo hoje. Então a coisa está ficando feia para o nosso lado, mas é aquele negócio, foi um problema interno. Se causou esse problema. Mas era uma coisa de dentro da roça, se consumia dentro da roça e aquilo acabava ali. Era o AG1, né? Era o bicho que se sacrificava para aquele santo, na verdade depois era preparado e ia ser dividido para todos se alimentarem. Mas hoje já não está sendo mais uma realidade. Hoje o pessoal quer ixô, quer estrogonofe, quer bode, galo no local. E deixa a comida sagrada, né? Lixo. De lado. Joga no lixo, joga no mato, joga na água, fala que dá para os pobres. Tem um pai de santo que ele pagava para um homem lá para cavar o terreno lá e enterrar. Para não ter que comer, ele enterrava tudo. Caramba. Ixi, já vi de história. Bom, e todo mundo aqui, que está assistindo a live, também já viu. Bicho para tudo quanto é lugar, ninguém é cego. Ninguém pode... Só que aquele negócio, a pessoa que faz isso está depondo contra a gente. Ela está fazendo um serviço mal feito, que o orixá não gosta disso, então a pessoa que está fazendo isso, ela não quer trabalhar para o orixá. Ela está depondo contra a nossa religião. E é isso aí, não tem muito o que se dizer. Eu acho que o erro está dentro da gente, a gente tem que arrumar. Todo mundo concorda, a gente tem que lutar, batalhar para ter nossos direitos e tal, mas eu acho que o direito é fazer a coisa decente, a coisa como tem que ser feita, e não como está sendo feito. Né? Na sua posição, né, essa lei, aqui eu tenho certeza que... Bom, eu tenho minha opinião, vou dar minha opinião depois da dele. Essa lei entrando lá, e vamos supor que ela seja aprovada, qual que seria a sua posição perante isso daí? Pra mim nada muda, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. É o que eu falei já, ser babadorixá é criminoso. Eu vou continuar fazendo, eu vou fazer o quê? Não tem assim. E não vai ser só eu, a maioria, eu acredito, os babadorixás vão continuar com as suas funções. Não vai ter como parar. Não tem como fazer alguma coisa... Não, você propõe a sua vida a algo, você tem que seguir aquele algo. Agora, uma coisa que eu não entendo, como que eles podem abrir um processo em cima de uma coisa que é da religião? Né? Aonde que eles defendem, até onde eles entendem para eles poderem fazer isso daí? Eu estava lendo os negócios, eles falam sobre o sofrimento do animal e tal. Vamos colocar o lado humano da coisa realmente, que, pô, né, o bichinho. Mas se for pensar o bichinho, que eu falei, qualquer um aí tem na internet aí 1 milhão de vídeos de como é a situação desses animais no abatedouro. A gente é criancinha, menininha perto dos caras. Os caras é tortura pura. Além de tudo... Não, o bicho fica lá preso, se ferra durante um tempo, lá o cara vai falar que deu um choquinho, porque é o mais humano morrer com choquinho. É de brincadeira. Não, e além de tudo é o seguinte, né? Fora também, isso daí esconde-se, né? Mas hoje em dia se coloca de um pintinho a um frango em 30 dias. Sim, né? Só no hormônio. Sentando hormônio, sentando um monte de coisa nele, né? Pra gente depois comprar e chegar no Natal e chegar de farofa, né? Mas se for vir para a nossa cultura do candomblé mesmo, ali, vamos colocar isso mais para trás agora. Nas roças que são no meio do mato e tal, você tem ali seu galo, tem seu pato, você tem aqueles bichos criados de quintal. Exatamente. Então, quer dizer, não é um bicho que está doente, não é um bicho de uma procedência suspeita, você tem aqueles animais ali. É que o candomblé e a cidade, tudo mais, tornou uma coisa muito comercial já, né? Que complica. Exatamente, isso é verdade mesmo. A religião se tornou ultimamente uma coisa muito comercial, que ninguém aparece mais para cuidar do espírito, para cuidar da vida. Não, né? Hoje em dia é complicado. Então, a religião hoje em dia é assim, procura-se a religião para se ter
casa no condomínio, né? Carrão, mulheres lindas e maravilhosas, né? E todas essas coisas aí. Né? E engraçado, ninguém chega numa igreja ou num terreiro e tal, bem, todo mundo chega daquele jeito, estruturado mesmo, que não tem jeito. Eu sou pobre, cara. Eu não tenho essas paranoia comigo. Eu sou pobre, agora eu sou pobre. Eu era desgraçado antes mesmo. Hoje eu sou pobre. Eu evoluí, hoje eu sou só pobre. Hoje eu sou só pobre. Eu gosto de deixar de graça. Mas é isso, pessoal. Vai dando os likezinhos de vocês aí, vai colocando as perguntas de vocês aí, ok? Vai compartilhando essa live também, que é muito importante, os assuntos que nós estamos abordando hoje, tá? E nós queremos agradecer também, e agradecer bastante também, tá? A Renata, da página Vendaval do Axé, né? Por compartilhar a nossa live. Muito obrigado, viu, Renata? Obrigado mesmo, tá? E também a página dela cuida de muita coisa, tá? Ela fala de Umbanda, fala de Candomblé, tá? É muito importante vocês estarem na página dela e vocês curtirem lá também, tá bom? Agora, veja bem, muita gente usa não só um bicho nas feituras, não só um bicho nos ebós, né? Muita gente usa um monte, tá, de bicho. E às vezes, pelo que está no processo e pelo que eles falam no processo, né, muitos desses, vamos dizer, rituais, né, eles não sabem matar, levando o bicho ao sofrimento. Cara, eu acho que tem um monte de gente que faz isso, mas é imperícia. É isso que eu falo, é o pouco tempo de candomblé. A pessoa não foi Iaô durante um tempo, ela não foi no gradativo. Ela cai no meio do bolo e ali ela acha que ela domina. É onde ela começa a fazer besteira. Ela cai no meio do bolo. Tem muita gente que dá um posto de Axogum, o cara chegou no candomblé agora, o cara já dá um posto de Axogum, já mete uma faca na mão e fala, pronto, o bicho é aquele. É absurdo, realmente, cara. Não, o cara não tem um tempo de aprendizado, de assimilação, né? Se o bicho passar perto dele, ele já taca a faca. Pessoal, o posto de Axogum, tá, é um posto muito importante na casa do Candomblé. Esse posto de Axogum é muito respeitado, né? Tem que ser através de um Ogã, né? E esse Ogã, ele é o responsável, tá, pelo sacrifício desses animais. O primeiro corte é do Babalorixá, não é isso? Tá? E ele cede, ok? O ritual. Beleza? Então isso daí que é o Axogum da casa. O Axogum não é aquele japonês que sai brigando por aí, né? É o Shogun, né? Tá? Tem essa diferença aí. Tá legal? Bom, Cassioli, fala mais alguma coisa a respeito do que está rolando em termos dessa matança. Tipo, eu sei que tem um advogado aí que é completamente contra e que ele falou e tudo tal. E eu descobri hoje que ele não é da religião. Ele não tem conhecimento da religião. Mas ele está colocando algumas coisas lá que, de certa forma, tem até propriedade, né, do que ele está falando. Em termos do sacrifício, em termos de se judiar dos bichos, né, e em termos também do que você já mencionou, de jogar esses bichos em qualquer lugar. Mas ele está contra ou está a favor? Não, ele está contra. Contra a proibição? Não, ele é a favor da proibição. A favor da proibição. Ele é um dos que estão aí, ó, mas é que eu falo batalhando para proibir. Quem não é da nossa religião, eu consigo compreender a aversão que tem a essa situação. Eu consigo compreender. Por isso que eu falo, eu acho que precisa essa pessoa, ela voltar um pouco para trás e ver que a avó dela às vezes matava o bicho no quintal e comia do mesmo jeito. Na verdade é que hoje a sociedade tem a comodidade do açougue, do nugget, da salsicha, que não tinha. Antigamente a linguiça era feita em casa. Em casa até hoje eu faço. Você mata o bicho ali, você vai pegar carne, você vai picar, você vai moer. É que o pessoal, como não tem acesso a esse tipo mais de coisa das nossas avós, então para eles é uma tortura, é um absurdo. Mas que eu falei, se você for ver como é o tratado do animal no candomblé, como é a situação dele no candomblé, e você pegar os abatedores, você vê que a judiação está no abatedor, não está no candomblé. Deixando claro que quando eu falo de candomblé, estou falando de casas decentes, de gente decente, de cultura bacana. Estou falando do bequeiro. O bequeiro é aquele cara que ele quer impressionar, então ele quer judiar do animal para assustar o cliente dele, que é o cara que vai dar o dinheiro para ele. Então esse cara, ele não se enquadra na espécie que eu estou dizendo, tá?
Ele é uma pessoa doente, ele é outro tipo de pessoa. Agora, uma coisa, se for aprovada essa lei, né, eles vão ter que fechar muitos abatedouros aí, pequenos, né, porque nós temos aí, em todas os bairros, todas as cidades, nós temos aquelas lojinhas, né, que é de ave. Mas ela já tem, Hã? parece que a lei já é para fechar, já. As que estão abertas, eu não sei por que estão. Então. Mas eu ouvi falar que já tinha já a lei para Mas fechar ainda elas. existe muita coisa, tá? Bom, vamos a uma pergunta aí, né? Que o pessoal já começou a mandar e tudo bem, beleza? Solta a pergunta aí. O Birajara comentando que na casa dele também o pessoal aproveita todos os bichos, né, das obrigações. E a Mara Cristina pergunta, eu fui em uma consulta e o Babalorixá me disse que meu orixá, Yansan, não pode ser cuidado por um Yalorixá. Isso existe? Não, não existe. Então pode. Claro. Então, tá aí, filha. É Pode que sim. sempre o dele é puxar a sardinha pra brasa, né? Tem mais alguma aí? Aí a Gabs Ferreira fala, minha dúvida é como lidar quando cada ilê que diz que você é de um santo? Cara, é difícil porque você vai ter que confiar em alguém, no fim das contas. É muito complicado, porque se no jogo de búzio, eu falei isso uma vez, vou falar isso aqui de novo. Vamos supor que você chegou lá, você foi para saber seu santo, mas por um acaso também está passando por um problema sério no seu casamento. Então pode ser que quando o Pai de Santo abre o búzio, aparece Oxum falando, pela sua vida amorosa, não que é seu santo. Mas o Pai de Santo pode se equivocar, isso pode acontecer. Entendeu? Pode acontecer, não falando que é normal, mas pode acontecer. Agora, geralmente é difícil falar como fazer para confiar, né? Que hoje tem muito Pai de Santo, né? Hoje cada esquina tem um, né? É outro naipe, né? Ela poderia, vamos dizer, ter 1% de procurar isso daí, fazendo comparações de arquétipo do O santo arquétipo com ela. ajuda, porque Ajuda. se você pegar várias pessoas de Yansan e botar numa sala, você vê que elas vão falar, pô, temos algo em comum. Se você pega uma pessoa que é feita de Yansan, vamos supor que ela era de Oxum, na verdade, e botar ela ali para conversar, ela vai ver que ela não se encaixa, ela vai ver que ela tá meio fora daquele contexto. Então eu acho que, sei lá, cara, eu acho que aí a pessoa tem que frequentar a casa um tempo, analisar, vai conhecer pessoas do outro santo também, que são do mesmo santo que ela, vai ver se realmente existe uma similaridade entre elas ali. Uma empatia, né? Mas é difícil falar como saber, isso é difícil falar. Você tem que confiar em quem está jogando, na casa que você escolheu. Então tá certo. Vamos para uma próxima aí, depois nós vamos entrar num bate-papo aqui com o Cassioli. A Simone pergunta, por que o candomblé não aceita só catular o ori? Eu não entendi a pergunta. Por que o candomblé não aceita só catular o ori? Não, Acredito entendi o que ela você deve- falou, não entendi o que ela quis dizer. Refaz a Acredito pergunta. que deve tá? ser por causa dos bichos, né? De não ter a matança, talvez, né? Talvez. Não, É. não entendi. Eu acredito que ela tá falando de moedas, né? Não, acho que não. Pergunta de novo, eu fiquei confuso para dar uma resposta aqui. Eu tenho certeza do que ela está perguntando, senão eu falo uma merda aí. Dá para ter ideia, mas a gente quer que você melhore a sua Explica pergunta. melhor, porque de repente né? vai achar que é uma coisa e é outra. Porque nós estamos achando que na minha cabeça passou uma coisa aqui, mas eu acho que é outra. Ó, o Fábio pergunta, gostaria de saber se um pai pequeno ou mãe pequena do barracão, após um certo tempo, pode raspar filho de santo e abrir seu próprio barracão, ou ele fica sempre como sendo seu pai de santo. Tá, ok. Quando você fala pai pequeno, mãe pequena, que você está falando subir a querer ou babá querer que seja, né? Do título. Essa pessoa, para sempre, está vinculada àquela casa. Ela não vai poder ser pai de santo nunca, nem mãe de santo nunca. Ele pertence àquele axé. Morre o pai de santo, ela nunca vai herdar essa cadeira, vai sentar um outro babalorixá e ela vai ser iaquequerê daquele novo babalorixá. Esse posto é para sempre. O Biratã pergunta, pai Cassioli, é possível tomar o banho de misericórdia mais de uma vez? Cara, se eu soubesse que é um banho de misericórdia, eu podia até te responder, eu não sei o que é isso. O Fábio fala, pai pequeno e mãe pequena pode ganhar DK, pode abrir sua casa de santo? Não, não pode. A Mara Cristina, Deixando claro que eu tô interpretando que o pai pequeno que ele tá falando é mãe pequena e iaquequerê e babá querer, né? certo. Tá. A Mara Cristina fala, fui o Ilê que os abiãs viram no santo. Isso é correto? Não. Você não tem como virar de algo que você não tem ainda. Eu expliquei isso na outra live, senão eu vou ficar repetitivo. Mas se o santo tentar pegar o abiã, ele bola. Ele não tem como virar de santo.
Lembrando uma coisa aqui, pessoal, o Cassioli, né, ele tem o terreiro dele, ele tem já 30 anos de santo, né, não é o dono da verdade, e ele está aqui mostrando para vocês o conhecimento e o que ele pratica na casa dele e o que tem dado certo, né, para todos os filhos que estão na casa dele. Tá certo? Eu estou tentando mostrar para todo mundo uma lógica no que se pergunta, para você fazer 1 mais 1 e achar o 2. Falar, pô, não, faz sentido. Exatamente. Não é o Candomblé de Nárnia, entendeu? Que você... Ah, é assim porque para mim é assim, para o outro é assim. Não é bem assim que funciona. As coisas têm uma regra a ser seguida, né? Tem uma lógica a ser analisada. Se bem que o Candomblé também é grande pra caramba, porque se fala muito, né? Tá? E se conhece pouco até hoje, né? Então, é que você vai achar muita diferença de uma casa para outra, de uma nação para outra, de uma raiz para outra. Tem diferenças, isso aí é normal. Eu estou falando pelas minhas experiências, só que eu estou dando pontos quando eu falo assim, que nem Aqui Querer. E Aqui Querer, ela vai ser sempre adjunta. Ela é uma extensão do Babalorixá. Então, quando o Babalorixá morre, ela não passou ela não vai ter a chance de ser Yalorixá. Ela continua sendo Aqui Querer. O posto é para sempre. Até a morte dela é ela. Ela não vai trocar de lugar. Tá certo, então. Então, pessoal, tá aí. O que nós estamos fazendo, tá, é mostrar a realidade de um terreiro, a realidade que tem um Babalorixá, tá certo? Não tem essas lives não tem o propósito a não ser diretamente e o objetivo de estar instruindo a vocês. Porque tem uma outra coisa também que essas lives aqui servem. Tá? Sabemos, nós aqui do Mitos, Credos e Religiões sabemos que tem muitos, mas muitos e muitos mesmo filhos que não conseguem se achegar ao seu pai de santo para perguntar algumas perguntas que estão, tá, que vocês têm na cabeça, tá bom? E vocês têm esse portal que vocês podem tirar uma média, tirar as suas dúvidas com a gente, tá bom? O Gabriel Garbim pergunta, quando o pai de santo é de Obaluaê e o filho de Airá, o que acontece? E aí já tem uma outra pergunta também da Gabs Ferreira. E quando o pai de santo é de Xangô, ele pode ter filha de Nanã? Então são duas, se o pai de Omolu e o filho de Obalu. Isso não interfere em nada. Quem falar que interfere está de conversa, não interfere em nada. Nada. Os orixás não são inimigos uns dos outros. São lendas que se usam por um motivo religioso, são itãs. Não existe o pai de santo de Xangô não pode ter um filho de um. Senão eu não podia fazer na minha casa nem o Mulu, nem cantar para o Mulu, nem fazer no Bagé. Não existe esse critério. Nem vice-versa. Não tem isso. O pessoal cria muita lenda. Pode seguir mais uma aí. Enquanto vocês estiverem mandando perguntas, pessoal, eu quase não vou falar. Deixa para o Cassioli responder para vocês aí. A Vanessa falando que é super fã do senhor. Obrigado, Vanessa. Babá, Mutumbá. Pode uma pessoa de Irilé ser feita de Oxóssi? Se sim, qual qualidade seria esse Odé? Ele O José Roberto fala, fale um pouco sobre os procedimentos pós-morte do fundador de uma casa de santo, por favor. Cara, falar um pouco. O que é um pouco que ele quer saber? Certo, o fundador da casa morreu, é a Xexé, 7 noites. Aquele negócio todo mundo já sabe. É que tem muita casa que são casas pequenas, que não tem muita expressão, são casas que não decola. E o pai de santo morre, os filhos de santo muitas vezes também viram as costas para o axé onde eles estavam, e aquilo fica abandonado. Então é uma história triste, mas acontece muito isso aí também, né? Agora, quando o pai de santo da casa morre, né, golfa, como fala, né, a casa tem que ter um resguardo, fica num resguardo. A casa fica 1 ano parada. Quem tomaria conta dessa A casa fica 1 ano parada. Sem ela toque, sem nada. sem nada, não pode tocar, não pode nada. Para dos atabaques, deita, para tudo, não mata mais bicho, para tudo. A casa para, as pessoas que são filhas desse pai de santo também não vão mais para lugar nenhum, elas também param, não vão tirar bola, não vai lavar a cabeça, não vai fazer nada. 1 ano, todo mundo é luto. Os santos estão de luto. O pai deles morreu, eles estão de luto. Aí depois de 1 ano, que acabou a xixi de 1 ano, é quando reabre a casa. Aí reabre a casa e aí começa a seguir os outros rituais que tem que se fazer, né? Uma pergunta minha. E um filho da casa, quando morre? Pode ser qualquer filho, Ogã, qualquer cargo que tenha, o filho da casa. Se for via hoje, geralmente o pessoal faz balaio, né? Quando é a pessoa mais graduada na casa assim, faz uma noite de axixi, né? Então, quer dizer, Requedes, Ogã, então uma noite de axixi. Tem que ver se a pessoa vale a pena também, né? Tem gente que... Não, tem gente que ama merda na casa, não de porra nenhuma, nunca vai.
Então, realmente, porque assim, na hora da morte ninguém está esperando, né? É. Ninguém tem um fundo lá de dinheiro para pagar toda essa conta. Lógico. Então, o certo é o quê? É haver uma irmandade na casa, dos irmãos todos se juntarem e patrocinar aquilo. Só que aquela pessoa que não tava, nunca foi, não orou de ninguém, não bateu palma pro santo de ninguém, é difícil esperar que alguém vai botar a mão no bolso e vai passar uma noite ali para ela. Mas agora, sendo um filho da casa, a casa fica fechada algum tempo ou não? Só uma noite, o balaio e morreu o assunto. Não, uma noite vai lá e morreu o assunto, a casa segue. Tá certo. Então vai lá, mais uma pergunta. O Márcio Rogério, benção, babá, meus respeitos. Fui de uma casa, mas tive problemas pessoais com o zelador. E para evitar confusão e falta de respeito, eu saí da casa indo para outra. O mesmo me entregou meu embar todo quebrado. Qual a sua opinião a respeito de tal atitude? Ele tava com raiva, né? Cara, ele tava magoado. Eu acho cara tá pequeno meio demais, puto sabe? na Porque parada aí. eu parto do critério seguinte. Se eu que sou o babalorixá sacralizei aquilo para um santo, eu acredito que aquilo é sagrado e é divino, eu não posso fazer isso. Porque eu estou mostrando pra você que eu mesmo não acredito mais. Entendeu? Eu acho que assim, não vai devolver, não devolve, então devolve, mas não importa, o cara quer ir embora, tira ele embora. A Vanessa Lara fala, em Buri se abre cura por algum tipo de motivo? Não abre beré nenhum. Chama beré, cura na Angola. Chama beré. No Buri não se abre cura. Não, Na feitura, sim. na feitura sim. Vai a próxima aí. Bom, enquanto eu já está vendo lá, pessoal, vai dando os likes de vocês aí. E não deixem de curtir a página do Mitos, Credos e Religiões. Beleza? Dá um alôzinho lá, que vocês sempre vão ter novidades, sempre vão estar bastante por dentro das lives. E também do programa Mitos, Credos e Religiões, que a gente faz a cada 15 dias aí. Tá bom? É isso aí. Vamos lá, Eri. Deixar também pro pessoal curtir a página Candomblé para quem é de Candomblé. Candomblé para quem é de Candomblé, Do que é do Cassioli. próprio Cassioli. E a Cíntia pergunta, Mel é Quizila de Oxóssi em todas as nações de Candomblé? Olha, que eu sei mas assim, eu não posso. Aí você entra num outro problema, porque você tem o Angola, que tem, eu esqueci o nome que eles dão no Iquice, que é similar ao Oxóssi, então tem que ver como aquele babalorixá encara aquele santo, se encara como Oxóssi ou como, não lembro qual é o nome. Entendeu? É isso que tem que analisar, mas é o Oxóssi. O Samir pergunta, boa noite, babá. Boa noite. Casas de Candomblé que fazem gira de Exu da Umbanda, podem usar o mesmo espaço e o mesmo atabaque do Candomblé? O senhor poderia falar um pouco a respeito? Cara, eu sou contra Exu de Umbanda dentro do Candomblé. É a minha opinião, eu sou contra. Eu acho que não pode usar o mesmo espaço. Eu acho que, realmente, o mesmo atabaque, eu acho que fica muito estranho. Eu acho que é estranho num espaço que você anda de branco, que você anda descalço, que você tem um certo respeito, de repente tá todo mundo de preto e vermelho de capa, fumando e bebendo. Eu acho que é incompatível. Então é complicado, mas é a minha opinião, eu sei que tem quem pratica, eu respeito, cada um, mas eu sou contra a mistura de religião. Ué. O Luiz Rogério fala, Nanã, pode ser Juntó de Omolu? Pode. Não. No segundo santo? Isso pode ser Juntó. Nanã, ela é... Bom, pelo meu aprendizado, Nanã era o dona da cabeça, ela não vem mais. A Karina, Iaú, pode criar outro Iaú ou Ogã? Difícil, né? O Iaú ter esse critério é muito complicado. Não tem critério. G. Adalberto, quando um filho de Oxumaré é dado para Oxum, qual é a qualidade dessa Oxum? Não, isso é pra... Não posso... Qualidade eu não falo. Essas coisas... Eu gostei desse assunto. A Vanessa fala, qual a finalidade de alguém colocar água no Ibá? Colocar água no Ibá. Não adorou? Ela sei. não especifica, ela só fala qual o significado, né, de colocar água no Ibá. A gente põe água no Ibá, na hora adorou, né? Um pouco de água, mas... Se tem um outro... Eu não sei. Então, se ela está falando também na terrina. Eu Ou não na sei. terrina ou, Eu não sei na, que critério que ela tá falando. ou na quartinha. Mas aí é hábito tem que ver qual é o hábito da casa que você frequenta. Porque de repente é uma questão de tradição da casa, do axé deles. Mas não faz. A Raquel, no jogo feito no Candomblé, soube que tem Iemanjá e Oxalá. Mas já ouvi que tem o Pombogira e Exu, estou confusa. Tá confuso, eu também. Então, não tem como o pai de santo no Candomblé jogar búzio e falar: a sua pombagira é a Maria Padilha e o seu Exu é o Tranca-Roda das Almas. Essas entidades não têm encaixe com o jogo. Eu não sei, cara, o que te falaram. A Sara Fonseca dá boa noite, diz que é sua fã, ela é lá de Ilhéus, da Bahia. Boa noite, obrigado. A Lucilene fala, boa noite, a Bian vira de Pombogira?
Aí é plausível, tá falando de espíritos, né? O espírito da Umbanda, que é o preto velho, o caboclo, a pombagira, é normal, é uma religião baseada na mediunidade e incorporação. O candomblé é uma religião iniciática, então o sistema é outro. Ó, tem gente que tá falando aqui que o áudio tá um pouco baixo, tem muita gente falando que tá bom. Então se puder só falar até um pouquinho mais alto, Beleza. que alguns estão falando que ainda tá um pouco baixo. Tá baixo? Tá. A Carolina Silva, sou EQED. Por que falam que EQED e Ogã já nascem feitos? Não concordo. Eu também não. Não concordo, não nasce feito nada. Mas todo mundo já nasce feito. Não sei, eu não entendi a pergunta direito, mas não, o EQED... O que ela quer dizer, eu acho que é porque o Ganha-Qued já nasce com, por exemplo, 7 anos. Não, Hã? não nasce com 7 anos nada. A criança nasce, ela tem meses, ela vai ter 1 ano, ela vai ter 2 anos, nasce e fala, nossa, ela tem 7. Não existe. Isso é um jeito que o pessoal usa, é uma expressão do candomblé, mas ela não é real. A Regiane está dando parabéns por esse trabalho de alerta e esclarecer dúvidas. Obrigado. O Rafael pergunta, boa noite, homem pode trazer Nanã na coroa? Não. De jeito maneira. A Gabs fala aqui que o dia que o candomblé tiver mais Cassioli e menos bequeiros, tudo vai mudar. Obrigado, linda. A Sara fala, boa noite, sua bênção. Pode uma EQED depois de 14 anos vir ano santo? Bom, vamos voltar a essa questão que foi da outra live. Se ela foi feita como EQED, ela não vai virar de nada, porque ela não tem nada para virar nela. Ela vai bolar de santo, então não tem como. Só pode acontecer se ela foi iniciada como Iaô, se ela foi raspou, pintou, adochou, se ela foi feita como Iaô, foi feita, é capaz, é possível. A Meire fala, ainda não sei, mas quem rege os orixás desse ano aqui de 2018? Também não sei. E Tem um negócio aí. tem um monte eu vi de uma página aí, eu vou falar, vai, de um pessoal acho que de Vitória, se não me engano, falando que, pessoal de Vitória, sim. Eu já vou me lembrar o nome e já falo para vocês. Falando que este ano aqui está sendo regido, né, por 4 orixás. Nossa, que bacana. 4 orixás. Bacana. Eu não entendo isso aí de regime, nada, não entendo. Na verdade, sei lá, acho que cada casa de candomblé pode falar, pô, esse ano aqui vai ser o ano de, sei lá, por promessa de cada um, por jogo de búzios, ela decidir, sei lá, joguei os búzios, esse ano aqui vai ser do... Mas é uma coisa que se eu fizer, eu vou fazer pra minha casa, não posso falar que vai reger o mundo. É demais, né? O católico lá, quem vai reger o mundo é Jesus esse ano. Talvez ela esteja se referindo a isso daí, o babá dela fez. Não, mas é que tem gente que pegou esse hábito aí, de falar esse ano é de tal santo, esse ano é de tal santo, isso é uma bobagem, não procede, viu? Não procede. O Richardson, né, ele fala aqui, saudações a todos, né? Gostaria de ouvir o Babalorixá opinar sobre essa questão medíocre de apequenar o sacerdócio dos Ogãs e Equedes diante de qualquer adoche, visto que Ogãs e Equedes só estão abaixo do Babalorixá ou Ialorixá da casa. Os Ogãs e Equedes são literalmente os pais e mães eleitos pelo Orixá. Mojupá, Modupé. Ele afirmou ou ele está me perguntando? Ele gostaria que o senhor falasse e ao Eu vou mesmo tempo falar, ele então. afirma. Você Só, vai senhorinho, ter- enquanto o babá explica para vocês, eu vou dar uma saidinha de 1 segundo para melhorar o negócio aqui e já volto. Pode explicar, babá. Então vamos lá. Você tem, antes do Ogã, você vai ter o Babalorixá, você tem a Kekere da casa, você tem a Alaxé da casa, você tem a Ebé da casa. Você tem pessoas graduadas na casa, estão na casa há anos. Você ser Ogã vai te dar uma função. Então você é Ogã Alabê, tal, você é tocador de atabaque. Você é Ogã não sei o quê, não vou ficar dando nome para as coisas. Então cada um vai ter sua função. O Ogã é importante tanto quanto os outros. Agora você vai ter o Adoche da casa, de repente você vai ter lá um Ebome da casa que tem 30 anos de santo. No mínimo você tem que ter noção que ele tem 30 anos na sua frente, dentro da religião. Ele deve saber alguma coisa a mais do que você, ou ter condição melhor do que você ali dentro. Isso é aceitável, porque tem gente que... Não estou desvalorizando o Ogã nem a Eked, mas tem Ogã que ele é arrogante pra cacete, entendeu? Ele entra na casa, se confirma, ele já acha que ele é o pica. Ele não sabe nada, não entende nada de candomblé, não entende nada de como a casa funciona, ele já quer que as pessoas vão tomar a benção dele, quer enfiar a mão na boca dos outros. Esse cara é um cara que não tem humildade, não tem noção. O Marcos Alan. Sobre ver chucatiço em jogo de búzios,
Qual a sua opinião, Babá? Não, não dá pra ver. Na minha opinião, não existe. Não, não existe. Mas são tantos babalorixás falando que tem como ver nome do catiço, É. que já tô achando que eu tô errado. Não, eu também vou achar agora que eu tô errado. Eu não tive essa aula. Pode ser também, né? Eu não sei. Boa noite, Babá. Existe qualidade de Exu chamada Mavili? Se não me engano, é coisa de Angola. Exu Santo. Não, eu acho que é da Angola. Eu acho que isso é da Angola, não é Exu Santo de fazer na cabeça dos outros. Eu acho que é coisa da Angola. Então não é pra ser feito. Deixa eu só voltar ao assunto. Com esse negócio que você fala, esse negócio de o cara jogar búzio e ver o Exu da pessoa, vamos pela base, que o jogo de búzio ele fala por Odus, tá? Cada Odu vai fazer referente a um orixá, ou dois orixá, o que seja, tá? Estamos jogando búzio ali. Que queda vai me dizer, olha, tô vendo aqui que a sua é a Pombagira Maria Padilha das Sete Almas. Aonde que o cara achar um negócio desse? A lógica te diz que não dá pra ver isso. Então, é que eu falei, agora você tem o Candomblé de Nárnia, que o cara joga, o cara vê tudo isso aí, entendeu? Mas é bobagem. Aqui o Marquinhos dando boa noite, o Rogério Castro também mandando boa noite, lá do Rio Grande do Sul. A Bel também. Aí a Patrícia Ferreira fala, por que tem casa que não raspa nanã? Eu não sei. Será que tem? Não sei se tem. Como assim não raspa? Só se não tiver o fundamento, né? O pessoal, Ah, tem se gente a que pessoa foge de alguns ou santos, não né? tem, não sabe fazer, ou não apareceu a pessoa de nanã. O Eduardo Cardoso pergunta, boa noite, Babá. É possível Boa a noite. mão de duas pessoas em um mesmo ori? Cara, Como assim? Eu não entendi direito. Como assim duas pessoas? A mão de duas pessoas Eu no tenho mesmo pessoas que ori. me ajudam a fazer Yaô tudo, com todas as coisas que tem que fazer, mas Babalorixá é um... Babalorixá é um título. Você não se diz Babalorixá. Alguém te senta Babalorixá. Não é, fiz uma festa no barracão e me deu meus direitos. Isso aí virou uma moda, mas não procede. O Babalorixá ganhou o direito dele quando ele tem a casa dele, e ele é sentado nesta casa com o título de Babalorixá, e foi empossado algo. Tudo nessa casa, ele é o líder religioso. Pode ter tido 10 pessoas ajudando ele é o líder religioso. O Babalorixá é um só. O Marquinhos. Babá, o senhor pode falar sobre ebó congelado ou mantido em geladeira? Depois usado outros ebó? Acho interessante falar Cara, sobre ele isso. tinha... Marquinhos, ele tinha falado comigo, ele tinha mandado essa, eu esqueci, cara. Então, eu sei que tem gente que faz, mas é de danar, né, cara? Ebó congelado é o pior, né? Tipo self-service. Dá um ebó número 3 aí, sai o ebó prontinho. Não tem nem o que falar um negócio desse. O ebó tem que ser feito na hora. O Neto Ferreira fala, com menos de 7 anos, pode realmente receber cuia de axé? Cuia de axé que ele faz os direitos, é isso? Acredito que sim. Não, não pode. Não pode. Nem com 7. 7 anos, cara, que eu falei, você se formou ebome, vamos supor, tal. Você tem uma noção de como foi um bom Iaú durante 7 anos. Para ter direito de ser Babalorixá, você tem que ter sua casa montada, aptidão para aquilo, vontade daquilo. Você conversou com seu pai de santo, aí você vai lá pegar sua casinha, sua rocinha, não importa se de repente no começo vai ser no aluguelzinho, você vai montar ali sua festinha lá, seu pai de santo vai lá te empossar lá. Entendeu? Porque na cadeira de cá já tem um Babalorixá. Eu não vou sentar mais um Babalorixá. Tem eu. Eu vou sentar quantos Babalorixá na minha casa? Na minha casa só tem um Babalorixá sentado. Você vai sentar na sua casa. Essa moda de direito, de 7 anos ganha direito. Ficou uma situação assim, qualquer bom que sai tem o direito. É por isso que o Candomblé está do jeito que está. Todo mundo fez 7 anos, ganhou uma cuia com alguma coisa, eu sou pai. Aí fica pra lá e pra cá, eu sou pai fulano, sou pai fulano. Quando ele não tem nem casa nem filho. Só que ele é pai. O Gabriel fala se o senhor pode explicar o que é e quando ocorre o orimeje. Cara, o orimejo é o seguinte, tem algumas qualidades de santo que automaticamente já carregam outras. Tá? Eu não vou citar, prefiro não citar essas coisas, porque senão parece que eu estou fazendo live para isso, não é isso que é a minha intenção. Ou no caso, como eu já falei, pessoa que chega na sua casa, ela está feita, mal feita de um santo, mas bota uma coisa mal feita mesmo. Tipo, feita em 3 dias, não tirou cabelo, não teve a doce, ou teve a doce de cocô de gato, vai saber Deus o que é. E aí você acaba fazendo o santo certo da pessoa. Aí essa pessoa não colocar que tem o orimejo porque ela teve uma pseudo-iniciação em outro santo. A Val Vigiano fala, há anos no jogo saiu que eu era filha de Yansan e Oxóssi. 1 ano atrás, no novo jogo saiu Iemanjá e Ogum. Até o raspar, tudo isso pode mudar mesmo? Pode mudar. Pode. Porque na verdade não é que o santo está mudando. Quem está jogando se confundiu com alguma coisa. O Lucas, ele volta na questão
do corte, né? Mas ele fala uma outra parte. Hoje está muito banalizado essas coisas. Não sabem fazer o ritual direito. Às vezes maltratam o animal. O que o senhor acha disso? Cara, já começa do homem que vende o bicho pra você. Já vi uns caras que vendem bicho, cara, que a hora que você vai pegar o bicho na mão, o bicho tá todo esculhambado já. Então tá difícil porque eu falei, é o comércio brutal que a coisa virou, você entendeu? A coisa virou um comércio muito feio mesmo. Mas tem gente que não tem noção, cara. Tem gente que... Aí é falta de humanidade mesmo. Tem gente que o bicho fica ali, se comer, comeu, se não comer, ele não liga. Se o bicho tá tomando chuva, dane. Você vê que a pessoa não tem compaixão mesmo, é crueldade. A Tonha Félix fala, Babá, na questão EQED, ela é Yaú, porém na casa ela passa a desenvolver todas as funções de uma EQED. É normal isso? Tá correto ou não? Não, não tá correto. Se ela é Yaú, ela é Yaú. Como é que ela vai ficar em queda de Yaú? Se ela fosse uma ebome, se ela já virada ebome, ela poderia dançar com o santo, ajudar a conduzir, dar um banho de folha, ajudar a trocar um santo. Como ebome, ela poderia. Mas se tem a EQED na casa, ela que está no comando. Agora você tem que ver assim, se tem uma EQED capacitada ou uma EQED que não tem noção mínima. Então muitas vezes é melhor você entregar para uma ebome, mas Yaú não pode. A Virgínia falou do Orimejo, o senhor já explicou agora há pouco nessa Sim. questão. O Alessandro, boa noite, Motumbá. Ogã suspenso, pode virar no santo? Meu Deus. Jogando suspenso para virar no santo? Não, não pode, né? Quer dizer, porque o cara... É que assim, você... Antigamente esse negócio de suspense era uma coisa muito assim. O candomblé ele estava passando por as situações que ele passava, então você pegava muitas vezes um cara que não tinha muito talento para candomblé, mas ele tinha uma vida social melhor. Então, supor, pegava um dentista e você suspendia ele como ogã, para que ele cuidasse daquelas pessoas da comunidade do candomblé. E ela permanecia só suspensa, ela não tinha intenção nenhuma de iniciar. E você tem aquele ogã que você suspende e depois ele parte para uma confirmação. É aquele que ele quer tocar um tabaco, ele quer botar a mão no ritual. Mas agora a pessoa suspensa da santa é meio estranho, né? O Eduardo fala, boa noite, pai. Boa noite. Quando o pai de santo ou a mãe de santo parte por um, a mão tem que ser tirada de imediato ou pode aguardar até a próxima obrigação? É um ano. É um ano. Tem que guardar um ano. A Geisa fala, boa noite, babá. Uma pessoa raspada e adochada, como Yaô, mas o santo não respondeu, então ela fica com EQED. Não. Ela pode receber santo depois de alguns anos? Não, ela foi feita de Aí Yaô. ela disse que ela foi raspada na Angola. Se você está feita de Yaô, foi adochada, pintada, ficou no quarto, depois de ter um coi tudo, é Yaô a mesma coisa. Só não vai dar santo. Uma hora ele chega. Mas você não vai ser EQED. Você pode estar sendo Yaô, porque a sua iniciação não te dá o direito de... Então, é que eu falei, a questão de ser ogã, EQED, o Yaô, não é quem deu santo ou quem não deu santo. É a iniciação. É a iniciação. Quando você se iniciou, o Yaô botou algo dentro de você. Então, assim, todos os preceitos que o Yaô passa. Você tem todos os limites que o Yaô tem. Então, não dar santo não te faz ser EQED. A Vanessa, babá, o senhor concorda que chão bem varrido, louça lavada e panela bem areada no barracão também é bênção? Também é bênção. Em casa todo mundo faz. Não tem, a mulher faz isso, aí eu faço aquilo. Não. Em casa é EQED limpa, os ogã limpa. Eu até com dois aqui que pode testemunhar as coisas que eu estou falando, que é boníssima lá de casa. Limpa a louça, limpa chão, limpa banheiro. Não tem, lá em casa não tem essa. Então, mas cada casa faz sua regra, né? Mas... Babá, voltando ao assunto, Tiago, o orixá que rege o ano, o correto seria eu pensar que quem rege meu ano é o orixá da minha cabeça? Cara, pode ser, mas também você pode, se você frequenta uma casa, de repente você tem que questionar isso com o seu pai. Você fala, pai, esse ano aqui o senhor tem um orixá que o senhor considera regente para nossa casa, mas aí vai ser uma coisa da casa dele só, não do universo, né? O Tiago, eu não entendi muito, mas o Tiago fala, boa noite, tem como uma médium de Umbanda que incorpora curar EQED? Curar, eu tô tentando assimilar aqui. Eu também. Curar, que tá dizendo curar no sentido de como? De abrir a beré ou de curar de doença? Não, Talvez não de sei. doença. Explica aí de novo. Deixa aqui. A Janaína fala, o que o senhor pode falar de Anil Aumentar o Chorongá? Que eu posso falar do quê? Qual qualidade de Oxum que trabalha com as bruxas? Não, eu não vou falar essas coisas, gente. Aumentou? As pessoas já criaram várias verdades sobre isso, entendeu? Eu aprendi lá atrás, só tinha uma verdade, já virou 10. Então você mais um... Sabe por que eu não falo de qualidade? Não é porque eu tenho nada
vamos esconder e tal. É porque se criou tanta conversa que eu vou contar uma coisa que é diferente do que o outro falou e do que o outro falou, do que o outro falou, e você só mais um falando. Então eu prefiro não entrar nesse assunto. Motumbá, seria, a Kátia, né, fala, Motumbá, babá, seria possível explicar a diferença entre Ori e Orixá? Cara, Orixá é o dono do seu Ori, assim, é o Deus, né? É a divindade. O Ori é a sua cabeça. A Daisy, boa noite, babá, a bênção. O senhor pode falar um pouco quando que uma pessoa precisa fazer santo? Tá, vamos lá. Vou tentar. Eu falei isso da outra vez, mas acho que ficou meio confuso. É quando você vê que você tem os talentos para sua vida ser uma coisa e ela não é. Você não consegue se estabilizar, você nem psicologicamente, nem às vezes na vida amorosa, nem financeiramente. Às vezes sua saúde começa a falhar sem um motivo exato. Então não é que o santo está lhe cobrando, ele quer, vou acabar com ela. Não, não é isso. É que você espiritualmente precisa de algo mais. Você sozinha não está conseguindo. Então ele fala que você vai se iniciar para você poder colocar aquilo já dentro de você e te completar, para que você possa seguir sua vida. Aí a Alessandra comenta, e o que o senhor acha também de pai de Umbanda que tira ou tenta tirar Iaô com ritos do candomblé? Cara, então, é difícil. O cara é um palhaço, não tem nem o que falar desse cara. O negócio é o seguinte, candomblé mexe com deuses, Umbanda mexe com espíritos. São duas coisas totalmente diferentes, não dá para misturar assim. O pai santo de Umbanda, ele é abiano, nem Iaô é, na verdade. Então não tem como ele fazer nada. Ele não tem condição de exercer o sacerdócio. A Luísa fala, babá, se tira a mão de um pai de santo vivo ainda? Não. Não, não tira. Quem fala isso está mentindo. O Samir, babá, ouvi de uma pessoa velha de santo que determinados orixás não podem ter dois na mesma casa. Isso existe? Existe. O senhor poderia dizer alguns? Cara, deixa eu ver se eu vou dizer. É que tem coisa que é melhor não falar. Mas vamos colocar, Iroko é um. É o melhor símbolo de todo, é Iroko, né? É um só na casa. Mas tá bom já. Esse tá bom. A Patrícia, outra pergunta, por favor. Se não raspa nanã, somente assenta, vale como feitura? Não. Assentar, eu vou de novo puxar aqui para vocês agora. O assentamento, na verdade, é o altar de algo que foi feito em você, entendeu? Essa individualização só existe, aquele altar existe porque está feito em você. Se não for feito em você, aquele altar não tem sentido algum mais. Pega o suporte. Tá pegando som? Tá pegando som. Agora tá. Tá, o pessoal não tá falando mais nada do som, não. É que tem pessoas que falam que não tá, É. Mas tem eu pessoas isso que daí falam que tá abaixo, né? ótimo. Para isso daí nós já vamos colocar, já providenciamos aqui um microfone aqui. Tem o Silvio Santos aqui. A Janaína falou da Yamil Chorongá e falou estranho por que o senhor não quer falar sobre Yamil Chorongá. Não é que eu não quero falar, cara. É que a pergunta dela era aquela da Oxum, não era? Tá com qualidade bruxa? Então, porque cada um vai falar uma qualidade pra você. Já vi outros pais de santo falando, cada um falando uma, e eu vou ser só mais um falando mais uma. Então, em vez de elucidar algo, eu vou confundir as pessoas só. E vai virar aquele debate. Aí ele falou, não, mas ele tá errado, porque ele não sabe, quem sabe sou eu. Então eu não vou entrar nessa disputinha, entendeu? Não é que eu tenho algo a esconder. É que o pessoal antigamente não falava tanto de Yamin, agora virou uma moda falar de Yamin. E a minha é uma entidade que é sentada na casa de candomblé, que segura o carrego, que faz parte da cerimônia do Ipadê, que é dos ancestrais. Ela tem a funcionalidade dela. Só que hoje colocaram... Meu Deus, é assustador. Vira pra lá. Aqui é a vontade do freguês. Põe assim mais pro meio, assim, ó. Eu tenho medo disso aí. Isso. Isso, tá bom. Então, na verdade... E é para baixo ainda, hein? Ele tá assustado aqui. Eu me perdi, o que eu tava falando? Da Yamil. Yamin. É, amigo. Então, na verdade, que o pessoal... você tem que fazer bode Iá. Porque a sua santa é ligada a Iá. Porque você tem não sei do que da Iá. O pessoal tá rindo aqui. Então, na verdade, cara... Estão agora colocando toda a culpa da desgraça de uma pessoa na Iá. É porque você não deu comida pra Iá. Sabe? Pô, é mentira. É mentira. O João Henrique fala, babá, o senhor pode falar algo sobre... E se o senhor já ouviu falar sobre bori calçado? Buri calçado é bobagem também. Buri calçado que eles falam o seguinte, eles vão dar o buri no cara, aí eles montam um ibá pra pessoa e
faz um almorô de bode, galo, para aquele santo, que seria o santo da pessoa. Só que eu falei, o Ibá é uma individualização de algo que foi posto em você. Senão, não tem mais sentido aquilo. Eu vou botar um Ibá para você cuidar. Então, na verdade, a pessoa começou a usar o buri calçado como uma forma de eu segurar o filho na casa. Ele não quer fazer santo, então eu dou um buri nele, monto um santo e falo, você tem que cuidar daqui do seu santo. E é isso, cara, na verdade. Pode ir pro próximo. O Lucas Aguiar. Entendi. Sobre falar com as entidades, é possível fazer alguma coisa para desenvolver? Ver, ouvir e etc? De ter mediunidade, tá falando? É, Isso sobre falar com é entidades. de cada ser humano, cara. Isso é de cada ser humano, é do tanto que você se dedica naquilo, da sua entrega naquilo. É uma coisa que tem que acontecer, você não pode forçar. A Lorena. O uso do Quelê e Adosho em Eked Ogan é correto na nação Queto? O uso do quelê é aceitável, a doxo não. A doxo é na cabeça de Aô. O Marcos pergunta, o avô de Uyaú pode dar mão de corte para ele? Não teria que ser o babá que com ele? Avô do Iaô deu mão de corte. Bom, Iaô não tem mão de corte, Iaô não corta nada. Agora o avô foi lá dar. Eu não sei, cara, porque tem que ver qual que é o tipo de entrosamento dessa família de santo, né? Mas o certo, sim, é pelo pai de santo dele, mas. Aline Nunes fala, Motumbababá, uma pessoa que já é bome, é normal ser um pouco consciente? Ou ficou algo para ser realizado no ato É da normal, obrigação? não, é normal. Cada um vai ter um grau de transe. Tem que lembrar que a pessoa não está sendo invadida por nada. Ela está entrando no transe do orixá que foi iniciado dentro dela. É aquilo dentro dela acordando dentro dela, não é algo entrando nela. E às vezes você pega um ebome que ele incorpora muito bem, mas teve um dia que, sei lá, o tio dele bateu o carro e morreu, ele naquele dia tinha uma festa, mas ele tá com a cabeça mal, e de repente o transe dele não fica legal. Porque o momento não tá legal para ele, entendeu? Ele não tá conseguindo se jogar naquilo. Então é muito relativo isso aí. Falta um pouco de concentração também, entrega. Sim, é normal para quem tá passando por alguma aflição, né? O Vinícius, boa noite a todos. Boa noite. Ele é lá do... a bênção. Sobre o Os e Quizilas, são apenas dos orixás ou nossas também? Exemplo, se eu sou de Oxóssi, não posso comer mel, milho e etc. Então, o Ó é o seguinte, ele passa a ser seu porque aquele Deus agora mora no seu corpo. Então o Ó é daquele Deus, mas ele habita seu corpo. Então você é um pedaço dele também. Oxóssi é você é Oxóssi. Então aquele mel você não come. Agora, quanto a não comer o milho, isso é um critério que eu já falei aqui. Eu vi mais dentro da nação Angola, que você não come o que o santo come. Mas é uma coisa mais do critério da nação Angola. Aí, Mico, boa noite. Cassioli, sempre te acompanho e vejo seus vídeos. Aprendo muito com você. Não sou do candomblé e gostaria muito de saber por que quase não aparece filhos de Euá. É o que escuto quando procuro saber sobre E ela. tem um monte de feito de Euá aí que não é de Euá também, mas os pais santos fazem por grandeza de querer ter. É muito difícil aparecer Euá, Nanã, qual mais? Otim. Tem alguns santos, Ossan, são santos que são muito difíceis de aparecer. Mas o pai de santo ele quer fazer um pra ter na casa dele. Aí ele faz, tem uns que faz até 10. E é verdade que Euá só se faz em moça virgem? Não, não é verdade. Isso aí foi uma invenção. O que acontece é o seguinte, o pessoal fala isso aqui, Euá não se faz, só se faz moça virgem. O pessoal fala que, já ouvi falar também, Nanã não tinha mais folha para fazer Nanã. O pai de santo, quando não sabe fazer, ele cai na desumildade de inventar uma desculpa para aquilo. Então, o que acontece? Hoje o cara não sabe fazer, ele mete, faz o Euá de qualquer jeito e foda-se. Vai tudo bater palma. Depende de quanto ele tiver de dinheiro, vai ter palma. Antigamente, você falava, vou fazer o Euá, todo pai de santo ia falar, como ele vai botar Euá? Quem deu a palavra? E você era cobrado por aquilo. Então, se você não sabia, você já não fazia. Você ia se enroscar. Mas hoje em dia, todo mundo tem dinheiro no bolso, faz o que quer. Eu já foi umas pessoas de Euá em casa, que passaram por uma iniciação assim, de assustar. Você falar uma coisa, você fala, inventaram tudo. O pessoal pode inventar. Tem muita inventação. A Janaína. Pai, fiz um ebó em março, mas nunca recebi nada. E quando entrei no quarto santo com a Iá, minha Oxum veio. Pode isso? Eu não entendi a pergunta. Ela fez um ebó em Mas março. repete aí. Na tudo verdade bem, ficou. fez. Até tô colocando para ela poder mandar Não, explica novamente de novo, explicando ficou melhor. vago, ficou vago. Você não é feita de santos, às vezes você passou um ebó e deu santo. Não sei o que você está falando. Explica de novo. O Alex Germano fala, por que minhas entidades chegam pesado? Cara,
Eu não posso entrar nessa história porque eu não sou de Umbanda, eu nunca passei pela Umbanda, eu não tenho esse critério para poder explicar. Não sei, cara. Você tem que perguntar na Umbanda, onde você vai, pro seu pai de santo de Umbanda, que é a pessoa que entende disso aí, eu não entendo. O Tiago, ele fala, né, desculpa, ele quis dizer que é uma médium que incorpora na Umbanda, ir pro Candomblé e ser feita de Eked. Se existe isso. Ou seja, ela incorporava na Umbanda. Chegou no Candomblé, Cara, ela foi feita de é muito Eked. difícil isso acontecer, porque a pessoa que ela já tem essa propensão ao transe, que ela já dá entidades, mesmo sendo espíritos, dificilmente ela vai chegar no Candomblé e também não vai acontecer a mesma coisa. Você entendeu? É meio contraditório. Entendeu? Dificilmente. Aí perguntam aqui também, o que o senhor acha sobre essa rodagem que tem hoje em dia? É muito filho que sai de casa, que briga com o pai de santo. Então, O que o senhor pensa sobre isso? Eu vou falar sobre isso aí. Bom, vamos colocar aqui em termos, você tem muita gente que se diz babalorixá e não é, são umas piadas, na verdade. Fazem um monte de merda e tal, e quer dizer, realmente o cara quando acorda, que ele tá numa marmotagem, ele vai acabar saindo. E pior que às vezes ele cai em outra marmotagem, cai na quarta marmotagem, ele fica só trocando de marmoteiro. Antigamente não tinha tanto candomblé como tem hoje. Que isso vem daquela safra, que tomou 7 anos tem o direito. Aí começou toda essa safra podre. Porque o certo é você fazer santo numa casa e ficar nessa casa até o final. Quanto a problema pessoal com o pai de santo, eu sou contra porque assim, eu também não sou uma pessoa fácil de lidar. Só que meus filhos de santo toleram meus defeitos, eu tolero os deles. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que se você ficar tomar magoado porque ele me deu uma baixa lá, eu vou embora. Pô, então tudo aqui não tem valor nenhum mais. Você entendeu? É lógico que eu acho que você tem que procurar um pai de santo, você vê que tem uma estabilidade psicológica, né? Tem uns que gostam de show de puta, tem uns que são pirados. Então, a gente tem que saber quem é o cara que está lidando, né? A Ninha Lima fala, boa noite, Baba Aure. Tenho 11 anos de santo e todas as obrigações pagas. Agora o Oxum pediu para ele ir embora, mas quer seu ilê. Eu me fiz de desentendida e depois disso minha vida virou um inferno. Acha que pode ser o problema porque eu não quis abrir a casa de santo? Olha, cara, eu vou ser franco contigo nessa história toda. Eu acho que você querer abrir uma casa de santo tem que partir do princípio que você sabe o que você está fazendo. Eu acho que o santo, de repente, no jogo de um ebome, eu posso falar, ó, você tem um caminho para ser babalorixá, é da sua vontade, e eu tenho que ver se você tá afim disso, porque você vai se fuder muito nessa história. Você começa se ferrando muito, começar do começo é muito embaçado, mas o santo falar que você tem que ser Yalorixá, eu não sei, cara, eu acho essas histórias muito mirabolantes assim, entendeu? O João Paulo, no jogo de Búzios, os orixás disseram que eu sou médium de incorporação. Contudo, nunca nem bolei no santo. Há sinais que podem certificar tal informação? Ou tal afirmação, desculpa? Não. Pode acontecer de você realmente, pelo jogo de Búzios, a pessoa ver que você vai ser feito de Aô, você não tem propensão aos títulos de Ogã de Eked, você fazer santo e você até fazer santo e você não sentir nada. Pode acontecer. Só que você vai dar santo, ele vai vir, você não serve para alguém e para Eked. O Nelson Reis, Mutumbababa. Um Ogã confirmado pode ajudar na feitura de um Aô? Não. De jeito Ajuda, nenhum. ah? Não, ele é confirmado, ele tem um limite até onde ele pode ir. A iniciação do El é um segredo. O Luciano, ele é filho do Clécio de Oxalá de Curitiba. O que uma casa tem de ter para poder abrir portas? Falo no caso de Yami, Ileiku e por aí vai. Tá? No começo, nada. Você vai ter um Ogum ali na porta, um Exu, uma Lemale, um Ossan e senta madeira. Porque você vai ter uma Yamin, para você ter Yamin na casa que você vai fazer o Ipadê. Pra você rodar Ipadê é porque você está fazendo um calendário, você tem bastante filho de santo. Quer dizer, você está começando a se estruturar. Então você botar uma Yamin no começo uma entidade vai ficar lá sem culto. Se você botar um quarto de Egum, vai ficar lá sem culto. Então, na verdade, você começa da base mesmo. Botar um Ogum, um Exu, um Ossan ali e toca o pau. O Alexandre Xandão, ele fala aqui, quem decide a hora de recolher? O Abiã, o Pai de Santo ou o Orixá? Os três. Os três. Se você acreditar que tudo que você faz é movido por algo divino, então era porque era a hora. Mas o que acontece? Hoje em dia as pessoas têm emprego, tem aquelas férias de mês, a pessoa tem que se adaptar ao tempo que ela tem, né? O Sandro, ele fala, boa noite. Pode uma pessoa ter seus santos em um quarto à parte, na sua própria casa, e só levar nos tempos de obrigação ou quando necessário a roça de santo? Então, é meio sem sentido isso aí, né? A gente, inclusive, estava até conversando sobre isso aqui hoje.
Você bota então, que tá, você foi feito de santo, então você tem algo divino dentro de você. Você, aquele templo é você. O Ibá é seu altar. Quando você tira da casa de Candomblé, você botou em um lugar onde ele não tem culto nenhum, não existe estrutura para manter aquele santo ali. Você está tirando do lugar onde é o lugar dele, que ele tem que ficar ali porque ali tem culto, ali tem o Ipadê, ali teve umas águas do Oxalá, ali roda um Amalá. É uma casa que presta culto toda hora para o santo. O lugar dele é lá dentro, não na sua casa. Não faz sentido, é melhor você achar uma casa e deixar lá. A Camila Constantino, Babá, qual seria o procedimento quando uma pessoa sai da casa e muda de nação? Perde o tempo de santo? Depende do que você está falando. Vamos lá. Eu falei isso numa outra vez também. Se você está feito na casa Jeje e você é feito de Boçujara, você não tem como tomar obrigação em outro lugar, porque ninguém vai saber o que é isso, só uma outra casa Jeje. Agora, se você está feito, por exemplo, no Queto, vai passar por Irfã, do Irfã para o Queto, é território Urubá. A nação é praticamente a mesma, são territórios vizinhos. Não tem grande diferença. Quando você coloca isso para Angola, aí você tem que analisar o quê? Se esse Angola considera que aquilo que ele está fazendo é inquice, ou se é orixá. Porque muitos falam que é inquice, mas pinta, com miaô, adocha, bota codidé. Como eu falei, aí você fala que é zaze, mas dança com machadinho, dança no já, come malá. Então é o Xangô com o nome de zaze. Então você tem que olhar todo esse critério aí. Bom, só deixar claro pro pessoal também que a gente está indo pela ordem, né, das perguntas. E o Anderson Cunha fala, Babá, o que o senhor acha dos segredos dentro de axé ser exposto nas redes sociais? Cara, eu sou contra. Muita coisa eu sou contra, até que o pessoal fala. Muita coisa hoje eu até falo porque já falaram demais, de uma forma danosa. Então hoje eu falo para tentar corrigir a cagada, porque eu achei que prejudicou muito a exposição. Mas eu sou contra. Outro dia realmente apareceu aí um pessoal fazendo em cima de uma terrina, sacrificando um bicho, né? E outras coisas mais. Mas apareceu Eu não sei isso nem o daí. que leva o cara a filmar um negócio desse e botar na internet, achar que vai ser legal. Eu É. não entendo, nem o que passa na cabeça do Isso cara. daí eu também acompanhei, eu vi isso daí e até comentei, né? Como ridículo, né, um negócio desse aí. Então, mas aí é que é o problema, cara. Só que tem também hoje, se de repente eu tô lá sério fazendo uma coisa, mas você tem um filho da puta com o celular na mão. Você entendeu? Exatamente. E aquela pessoa, ela briga com o pai de santo, eu vou expor ele ao ridículo, eu vou expor o segredo da casa dele. Então você tem pessoas que não respeitam nem o sagrado. Ela quer a vingança pessoal dela e ela quer ferrar aquela pessoa. Que eu já vi cenas que vazaram de Orô, mas você vê que estavam sendo filmados escondido. Então é aquele cara que não presta, entendeu? Ele que está expondo o segredo. Exatamente. Jefferson, lembrando aí, pessoal, vai curtindo a página, tá? E não esqueça de entrar lá, na página Vendaval do Axé, de Axé, lá da nossa amiga Renata, né, que está compartilhando isso daí gentilmente para nós. Aí, acompanhando também o programa, Cassioli Responde, no qual vocês podem fazer as perguntas que vocês acharem que devem de fazer. Tá? Se der para ele responder, ele vai responder na sinceridade dele. Se não der também, como algumas perguntas que já aconteceu hoje, Mas tem coisa não que eu acho sabe, chato não eu responder, porque assim, que eu falei, eu vou ser só mais um dando uma outra versão de uma conversa, entendeu? Não vai chegar a nada. A Luísa, Babá, mesmo tendo dado obrigação em outro lugar, tenho que esperar 1 ano para lavar a cabeça ou tirar a mão de um falecido? Senão, você já deu obrigação em outra casa, e aí o pai santo antigo morreu? É isso? dá para Não. entender assim, vamos Se dizer for que assim, isso, não, segue dali, normal. Você já está em outra casa, já tem outro pai de santo que pôs a mão, você não vai lavar a cabeça. a Mirtz, boa noite, Babá, Mutumbá. Já Boa escutei noite. algumas vezes que o Pará não é o Xum, isso é verdade? Cara, complicado isso aí. É Oxum. É Oxum. É um pouco diferente a coisa, mas é Oxum. É assim. Fica melhor falar assim. A Meirinha, fala, pai, como se define a qualidade de um santo? Ixi, isso é muito complexo de explicar. Agora eu vou te dar o que eu tenho por lógica de conhecimento. O que vai dar a qualidade do seu santo é o santo que o acompanha. Certo? Então vamos dar exemplo deixa eu ver um aí, vai. De Jagum. Jagum foi um orixá que foi aprender a luta, tudo com o Oxoguian. Então o que fez ele ser Jagum foi estar com o Oxoguian. Essa união dos dois que formou a característica dele. Então, esse critério de segundo santo vai dar a qualidade do primeiro santo.
Esse é o critério. Tem uma outra aí? Tem várias. É que o Biratã comentou aqui do banho de misericórdia, só Ah, pra o lembrar que ele é? que o senhor Ah, falou tá. que. Não, É o eu senhor falou que quero não banho. sabe o que é o banho de O misericórdia. que é? Se ele puder mandar aí pra gente. Ah, sim, é. Aí dá Explica pra que falar a gente sobre. pode tentar responder, senão fica difícil. Babá, o Anderson Cunha. É verdade que uma pessoa falecida. Vira Exu, eu já tinha feito essa? Não, né? É verdade que uma pessoa falecida vira o Exu? Como assim? Pessoa falecida? É, que Depois de morre. Vira morta? Egum, né? Ela vira... Como assim? Essa é verdade. Se uma pessoa que morre, ela vira Exu. Então, aí você tem que entender o critério da gente de espiritualidade. Quando você fala da Igreja Católica, a gente tem uma alma e tal, tudo bom. Você fala do Testemunho de Jeová, você tem uma alma que vai para um paraíso, tem um ursinho, tem um leãozinho e tal. Quando você fala do kardecista, você é tipo Ghost. No candomblé, a gente crê de outra forma. Então, na verdade, você tem... O pessoal tá rindo. Você tem energias assimiladas. Então, sim, uma pessoa que morre, uma parte dela pode fazer parte de Exu. Como a parte dela é Ori. Entendeu? Ela vai se desmanchar. Entendeu? Ela vai estar em vários lugares. Bom, o Biratã tá falando aí que o banho de misericórdia é com inhame. Cara, eu desconheço esse banho de misericórdia com inhame. Né? É. Mas deve dar uma coceira e deve ser uma misericórdia mesmo. Eu não sei, cara. Eu não conheço, então eu não posso falar. Você tem que perguntar para quem te deu a receita. E depois Você conta vai pra derrubar nós. ele, nada. E depois conta pra nós. Não, não é desfazendo, não. A gente tá rindo de outra coisa, tá? Mas é porque realmente você tem que falar com quem te ensinou. Eu desconheço. É, eu também nunca ouvi falar. No candomblé, pelo menos. Não conheço. Ah, Tati, boa noite. O senhor acha correto assentar santo pra pessoa que nem é feita? Não, O santo que a pessoa seria feita, né, no caso? não. Isso quer dizer, a pessoa chega lá e... Eu vou montar um santo ganha pra o você. santo. Não, o certo é o Pai Santo. O Pai Santo vai ter todas essas bases na casa dele já, que ele cultua. Então, se a pessoa chegou na casa, ela precisa dar de comer ao Oxum. Desce ao Oxum da casa e dá de comer. Mas eu montar um santo falando, esse aqui é o seu, o que vincula ela àquele bar sem ser a fé dela? Nada. Nada está vinculando ela com aquilo. É, porque também tem que passar pelos atos. Tem que Sim, se ter- não passar pelos tem atos, que é só ter mais um voz, Ibá. Tem que ter iburi, tem que ter Sim, tudo sim. isso daí para aceitamento, né? Entendeu? Jefferson. A Patrícia, boa noite. Filhas de Nanã podem ser mães de santo? Cara, isso é complexo porque você tem aí a Mãe Neinha, que é uma grande alorixá. Eu aprendi que não. Mas você tem a inscrição, então vai do critério de cada um. A Lorena fala, é realidade que Ked Ogan roda apenas uma vez na vida, quando está para ir embora, para Cofar, Não. e o orixá vem para avisar os entes próximos? Tá, eu vou falar sobre isso de novo. Vamos lá. O Ogan não tem nada dentro dele para poder virar nada nele. Se o santo tentasse entrar nele, ele bolaria de santo e ponto. Entendeu? Não existe isso. Não existe. São lendas antigas do candomblé que permeiam o mundo aí. Porque tem muito Ogan também antigo que era feito a doce. Que ele é Ogan por título, mas ele foi feito igual o Iaô. Então esse cara ele pode vir a dar santo. Então você tem que analisar que critério de Ogan que você está falando. Mas ele continua sendo um Ogã. Ele deu a doxo, raspou, fez tudo aquilo Não, ele lá não é e Ogan, ele tem um tal. título, mas não é. Ele é Iaô. Ele é Vamos, Iaô. vamos colocar assim, vai. Eu como babalorixá, eu tenho, vamos supor, eu tenho 5 filhos homens, embora não tenha, mas vamos supor que eu tenho filhos carnais. Todo filho de pai de santo é Adoxe. Filho de pai de santo não é Ked, filho de pai de santo não é Ogan. Porque todo filho do pai de santo tem que estar pronto para substituir o pai de santo na morte. Entendeu? Porque, vamos supor, vou passar para um filho, desse filho vai passar para o meu neto? Não, vai passar para o irmão dele. Então isso vai entre os irmãos, a casa vai primeiro entre os irmãos, os herdeiros diretos. Todo filho de pai de santo é Adoxe. Mesmo que ele toque tabaco, porque ele não deu nada, mas vai tocar tabaco. Mas ele não é Ogan, ele é Adoxe, ele é Iaô. Muito bem. A Irta fala, Babá, o que o senhor acha sobre o culto a Ifá? Cara, o negócio é o seguinte, eu conheci esse negócio todo de Ifá nos anos 90. Não me impressionou na época e não me impressiona hoje. Eu acho que, lógico, tem uma base religiosa, mas ele vem do Islã, ele não é uma cultura legítima dos orixás, ele é uma coisa que vem do Islã. E eu acho que hoje tem muita gente se iniciando para Ifá, na verdade, pela comodidade de não ter que limpar bicho, porque eu não preciso esperar 7 anos, porque eu não preciso ficar dias recolhido, porque eu não vou puxar quelê. Aí eu ganho uma apostila, aprendo a falar umas palavras ali, jogar um obi e cuspir o gin em alguma coisa e pronto, eu sou o cara. Não estou dizendo que são todos, que eu sei que tem gente séria.
Mas você tem uma grande maioria que não é sério. Ele está querendo ser sacerdote, ele quer ser aceito como sacerdote, sem passar por um ritual do nosso candomblé tradicional. Então ele só vai ser visto como sacerdote dentro do culto deles de Ifá. A Tonha, Babá, toda filha de Oiá obrigatoriamente traz Xangô? Não. O Neto, boa noite. Botumbá, recebi a cuia de axé aos 14 anos de iniciado. Hoje tenho 18 e vivo há 22 no candomblé. Vai somando. Ok. Pretendo iniciar meus filhos só depois dos 21. Será o certo? Eu já estou em minha casa, pois minha pergunta anterior foi por estar presenciando muitas casas entregando cuia com 1, com 3, 5, 6 e eu discordo. Agora tenho mais uma certeza. Tá, ele fez um comentário, isso. No final ele fez um comentário. E se é certo ele iniciar só após os 21 Cara, na anos verdade, dele? você tem que estar com uma família. O problema é que é o seguinte, você tem os seus direitos, seu pai santo te deu esse direito. Então tá, agora você arranjou sua casinha. Agora você vai começar com a sua família. Seu pai santo tem que ir lá, botar cisão pra você. Você vai ter seus irmãos que vão ali pra complementar a sua roda. Você não dá pra querer ser babaluchar sozinho, você vai se atropelar. Porque você precisa ter uma base, você precisa ter uma estrutura. A estrutura é a família que dá. A Isabel fala, boa noite, babá. Ouvi falar que existe um ritual no candomblé que se faz para que a pessoa que incorpora consciente fique com uma incorporação inconsciente. Isso procede? Não, não procede. Não procede. Babá, como saber se uma pessoa pode se tornar pai ou mãe de santo? Se ele for homem é pai, se for mulher é mãe. Como assim? Eu não entendi a pergunta. Talvez porque já ouvi falar que alguns é pelo Odu que a pessoa carrega, Então, ou coisas assim. não, é no jogo que vai constar. É no jogo que vai constar. Mas vamos supor que eu vejo que você tem um caminho para esse espaço religioso, tá? Isso é definido no jogo de búzio. Mas eu vejo que, sei lá, seu pai te pagou a faculdade, então você é uma pessoa que se aprimorou numa faculdade, não teve tempo pro candomblé. Então eu acho um absurdo chegar pra essa pessoa e falar assim, vai montar uma casa. Ela não tem condição de montar uma casa. Então eu dou um posto a ela lá, que ela pode exercer da melhor forma possível. Então, mas isso é uma escolha do Babalorixá. O Babalorixá é o gerente dos orixás na Terra. Então, o santo quer isso e o pai santo quer aquilo. Não. O santo vai falar pro jogo de búzio o que ele quer que você seja grande no axé. Só que, de repente, você não quer. Eu não vou obrigar ninguém a abrir uma casa, porque você vai ser uma mãe de santo medíocre. Porque você não quer ser mãe de santo. Você não está afim, você não tem tempo, você não quer abrir mão da sua vida, da sua cervejinha, do seu passeio, do seu carro zero. Então não adianta. Vai ser uma mentira, né? E para ser pai de santo, mãe de santo, sim, tem que perder tudo isso aí. Antes mais, hoje está mais fácil, porque hoje em dia tem mais dinheiro na praça, mas antes, vixe Maria. O Fábio, ele fala, babá, na sua visão, Só um minutinho aqui que mudou a tela aqui, peraí. Ele está nos X-Vídeos. Bom, enquanto ele está procurando lá o que ele perdeu, pessoal, não deixem de curtir a página Mitos, Credos e Religiões, onde estão muitas informações e estão todas essas lives aqui, inclusive os programas do Mitos, Credos e Religiões. Ok? E em breve, muito em breve, no próximo Mitos, Credos e Religiões, nós estaremos lá recebendo um pai de santo de Umbanda, no qual ele vai dar muitas informações para a gente também e vai falar muito de Umbanda, beleza? Então é isso aí. Jefferson, já voltou a tua página aí? Já voltou. Então tá bom. A Lorena, porque é o seguinte, até explicar pro pessoal, como tá tendo muita pergunta, tem uma hora que aqui ele mesmo já desce automático e a gente não Pula consegue tudo, voltar. né? Então, se puder, eu tô tentando segurar, mas tem umas que acaba Você pulando. quer a caneta para colocar no... Quem puder até pode reenviar se a pergunta não foi feita. Mas não é que a gente está pulando, não. É porque o sistema mesmo acaba puxando as perguntas. A Lorena pergunta, Babá, é possível uma relação amorosa entre os irmãos de santo? Cara, é possível, plausível e normal. Não tem... É o que eu falei. Vamos supor que você hoje vai montar uma casa de candomblé lá no Japão. Tá? Você é a única casa de candomblé. Você montou uma casa no Japão, não tem outra. Então, o teu filho de santo vai ter que namorar e casar com uma budista, ele vai acabar se relacionando dentro do meio onde ele vive. É que antigamente, hoje o candomblé, a pessoa vai para a função e vai embora para casa dela. Antigamente o candomblé era o foco da comunidade. A pessoa, os problemas dela era ali, muitas vezes ela ia lá para poder ganhar um prato de comida, ela passava um mês naquela casa, tudo era na casa de candomblé. E ela acabava tendo relações com as pessoas que ela conhecia naquela casa de candomblé. Eles vão falar, não, eu sou contra e tal. É um erro, porque você vai forçar a pessoa a fazer escondido. É o que vai acontecer.
Agora vai pela minha lógica. Se só tem uma casa de candomblé no país, eu tenho que casar com pessoa de outra religião? Não, não dá. Não tem nem como. É irmão de fé, gente. Irmão de fé. Quem não pode selecionar é irmão de barco. Irmão de barco que nasceu junto ao fundo do fonte, esses não podem. O que você tem que fazer, o que é? É simplesmente ter respeito com os teus irmãos. Né? Respeitou, Não você pode está ali virar- dentro, você está namorando. Se você estiver namorando, o que acontece? Entrou do portão para dentro, entrou na hora que- do achar tudo. Você para, cada um vai fazer o seu, depois quando sair de lá, morreu o assunto. Vamos- Vocês vão namorar e pronto. Vamos jogar o candomblé para a década de 60 aí, de 70. O sexo não era uma coisa tão fácil assim. Não era você chegar na mulher e já, pum, não é como hoje. Entendeu? Então, se você liberar hoje para lá, os Espírito Santo podem, vai virar uma putaria. E na hora de segurar uma galinha, você não vai saber quem pode pôr a mão na galinha. Exatamente. Mas não era como o sexo era antigamente. A mulher era muito mais resguardada ao sexo, era muito mais difícil levar uma mulher para a cama, não era como é hoje. Então, antes tinha um namoro, era muito do beijinho, quando tinha um beijinho, quer dizer, era gradativa essa situação, que hoje não existe mais. O cara mal se conhece, já estão na cama. Então, é por isso que eu falo, o candomblé, o mundo se adaptou e o candomblé continua primitivo e começa a ter essas questões, né? O senhor falou de uma época aí, de 60, por aí, né? Sim. Essa época eu não era nascido ainda. Né? Duas. Mas o candomblé antigo do candomblé atual, houve uma modificação muito grande, não houve? Sim, muito. Mas enorme, Muita. em termos de respeito, em termos Não, de... respeito hoje não tem mais. Em termos de tudo. Inclusive, o respeito quanto ao santo, quanto à chegada de Iaôs na Hoje, olha, casa, você de quer ver filhos. coisa básica. Antigamente, essa época candomblé, hoje é como uma pessoa está virada de santo, as pessoas estão olhando na cara da pessoa. Elas encaram o santo, porque elas querem ver, deixa eu ver se ele abre o olho. Elas têm umas coisas assim hoje. Antigamente, olhar na cara do santo era falta de respeito. Só via o santo, mas o santo chegava de frente com ela baixava o rosto. Existia todo um respeito com a presença daquele divino. Porque não importa se a pessoa está incorporada a 1%, 2%, 3%, ela está manifestada de algo divino que tem que ser respeitado. E hoje não se respeita. Com muito filho do santo da casa do Pai Santo, porque tem um problema pessoal. Meu Pai Santo, às vezes, ele era um cara muito rigoroso. E ele passava da conta nas baixas, às vezes. Às vezes tomava baixa que você nem merecia. E não mudou nada, eu continuei naquela casa do mesmo jeito. Não levava mágoa pro coração. Vambora, você segue daí. É que hoje o pessoal, se você der uma bronca, tipo, pô, você não lavou a louça direito, puta, o cara quer se matar, cortar os pulsos, quer matar você também. As pessoas estão diferentes hoje. As pessoas estão estragando o candomblé, na É verdade. verdade. É como nós já comentamos, né? As pessoas hoje em dia não procuram mais uma religião, não estou sendo específico candomblé. Estou falando as todas. pessoas não procuram uma religião, né? Simplesmente para cuidar do espírito, Não. para cuidar das suas coisas e tudo. Eles procuram mais atrás de ser Benefício. Você vê que benefícios a igreja próprios. evangélica dominou porque eles oferecem alguma coisa em troca desse culto de Deus. É. Se você imagina, você vai ser próspero, você vai ter mulher, você vai ter... É uma troca, sempre é uma troca. Que é a diferença do pensamento do católico. Tem que ser bom para merecer o reino do céu. Vamos colocar assim, seguir os mandamentos e agradecer a Deus. Esse era o ensinamento antigo do católico. Exatamente. Que agora também tem o católico carismático, que também está meio bagunçado. Mas antigamente o católico, quando falava, eu sou católico, é o cara que comungava, ele ia para os encontros de jovens, ele fazia a primeira comunhão, ele participava realmente intensamente da vida da igreja e seguia os mandamentos, pelo menos dentro do que ele podia. Hoje o cara fala, sou católico, é um cara que nunca pisou numa igreja. Ele fala, sou católico porque alguém batizou ele para fazer um evento social. A Natália fala antigamente. Eita, E Já pulou. já pulou. Mas ela fala assim que antigamente não se era se feito santo, Oxum, Iemanjá, não se tinha essas qualidades. Da onde veio esse monte de qualidade de santo? não, elas sempre existiram. É que não era passado, mas elas sempre existiram. O que definia ela era o seu segundo santo quando ele era montado. Ali já existia uma definição de qual era o seu santo. Você entendeu? Mas estava na definição meio escondida, mas estava. Só não era comentado. Só lembrando uma coisa também, que é o seguinte, tem muito santo que não se fala de qualidade. Tá? Quando se fala de uma qualidade, ele é o próprio santo, só que muita gente conhece como qualidade. Não é isso, pai? Tem. Procede essa informação. Então, toma cuidado com essas informações. É que nem aí, quando porque às vezes você está falam- cultuando... Muitas vezes eu vejo gente falar, você não pode falar seu Oruncó. Você não pode falar seu Oruncó, tem dois motivos. Um, o pai de santo de um Oruncó totalmente maluco, e ele sabe que é maluco. Ele sabe que a hora que você falar para alguém que entende, vai ser xoxado. E outra, você fala para um pai de santo que está despreparado, aquele Oruncó, ele vai pegar e botar aquele Oruncó em 3 e 5 Iaô aí, no cachorro, tudo que ele raspar, ele botar aquele mesmo Oruncó. Então, quer dizer, mas você fala, mas tem um para falar Oruncó? Não, problema não tem.
Lógico que o nome do seu santo é uma coisa divina para guardar para você, mas depende, você pode compartilhar isso com uma pessoa que existir um motivo. Não é um segredo, o pessoal fala, você não pode falar seu próprio Oruncó. Você não fala por esse motivo. Se o Pai Santo é preparado, ele vai ver que seu Oruncó tá maluco, ele vai pichar. E se ele é despreparado, ele rouba seu Oruncó e começa a usar para todo mundo. Só que se criam lendas. Ah, se falar Oruncó dá santo, se falar Oruncó você morre no raio. Então muita coisa no candomblé são lendas. Como esse negócio da qualidade. A Kelly fala, se você sai do Ilê, né, sai do seu axé, e o seu pai de santo não te dá seus ibás, e depois ele despacha, joga fora, Tá. quebra, quem vai ter consequências? Você, o pai de santo, ou fica elas por elas? Não acontece nada. Cara, às vezes não acontece nada. Às vezes não acontece nada. E às vezes acontece. Mas é que eu falei, se o Pai Santo tem aquilo como divino, como é que ele vai quebrar aquilo? Não vejo uma lógica nisso aí. Eu não teria coragem. Porque quem tem cu tem medo, né? Eu não entro nessa não. Eu, em minha simples ignorância, eu diria que não teria problema nenhum, porque se nós já comentamos aqui, o próprio Cassioli já falou, né, que o santo está na nossa cabeça, Santo no na nosso cabeça. ori. Ali é o altar dele, né? Então, É que, ali é o altar é que eu falo, é que é dele. bacana você Você chegar quebrar, aos 50 anos de santo e falar, pô, fiz santo nesse bar. É incrível você ter essa história. É. Só que muitos, por causa da putaria de hoje, não conseguem, né? A Renata, ela fala, Motumbai, ela já tinha mandado a pergunta dela antes, Vamos lá. que tem uma EQUED na cidade dela que anda saindo por aí adivinhando o santo das pessoas, rezando, adivinhando pombagira, e deixa as pessoas meio perturbadas. Como ela é abiã, ela não se sente na propriedade de julgar e falar que a mulher é louca. O que ela faz? Ela é louca. Pode julgar. Continua sendo louco. Pode falar para que eu falei, ela é louca. Doidinha. Você pode realmente, a gente está no hábito de ver no candomblé, você acostuma com os arquétipos físicos e tal, e você olha a pessoa e fala, pô, eu acho que essa pessoa é de ação. Você pode dar um achismo. Eu acho que fulano é de Oxum, mas é um achismo. A garantia disso é um jogo de búzios. Então tem que ver se ela falou isso informalmente, tipo, eu acho que você é de Oxum. Isso aí é uma conversa informal que qualquer um pode ter. Ou se ela está afirmando isso, para falar que ela é louca. O Babalorixá Marcelo Meriti, ele fala, boa noite, queria fazer um comentário ao Cassioli. Meu Deus. Antigamente você não ouvia falar em qualidade e sim caminhos do orixá. Porque hoje temos que assentar qualidade. Não, mano, então não é que assenta a qualidade. Aí que eu falo pra você vai pelo critério da casa que você é feito. Tem muita casa antiga aí que o assentamento é assim, vamos supor, o Oxóssi era um pratinho e um fazinho. Pronto, acabou, é o Oxóssi. Entendeu? E morria assim. Oxum, um otazinho numa tirrina. E é isso aí. Então agora você tem casas que tem contrastes realmente de ibás, que é diferenciado, e você tem santos que têm ferramentas próprias, mas são poucos, que tem uma montagem diferente. Mas se você vai chamar de qualidade ou caminho, é indiferente, é só um jeito de falar. Mas acaba sendo a mesma coisa. A qualidade, em primeiro lugar, não se assenta, né? Uma qualidade. Se assenta o orixá. O que acontece? Você tem diferença de iniciação na hora de fazer esse AO para certas, vamos colocar essas qualidades de santo ou caminhos de santo. Alguns santos, vamos supor, você pegar, vai iniciar um Iboalamo, não é igual iniciar um outro Oxóssi. É diferente. Entendeu? Você tem diferenças para alguma qualidade, assim que a gente fala qualidade, ou caminho, como queira, que muda uma coisinha ou outra. Mas esses são os segredos do candomblé, né? O que torna o candomblé rico. É que tem muita gente que está inventando segredo pra caralho. Então, assim, cada santo agora tem 700 fundamentos. Ele sempre quer mostrar que tem uma carta na manga. Ele sempre tem um algo a mais para dar e é mentira, muitas vezes. São invenções, eu já vi um monte. Segue. Vamos lá. O Gandhi Xangô pode ser a Shogun? Cara, bicho, pode. Vai, vamos colocar. Vai muito da confiança que tem naquela pessoa. Mas pode, vai. Pode. É que geralmente assim, que nem na minha casa, eu sou babalorixá, eu sou homem, eu que mato meus bichos, tudo lá eu que mato. Eu não tenho a Shogun na minha casa. Agora, vamos supor, você pega uma Yalorixá, ela acaba tendo que ter uma Shogun. Porque ela vai fazer o ato de pegar a cuia e dar o axé. Mas ela não pode degolar o animal. Entendeu? Isso é função de homem. Então, ela obrigatoriamente acaba tendo uma Shogun. Na minha casa, eu não tenho. O Fábio fala, um Yaô pode dar obrigação acumulada em uma só recolhida? Tipo 3 e 7, 1 e 3? Então, cara, outro dia eu falei isso aí no vídeo porque eu vi isso aí. Quando a pessoa fala pra você que você vai tomar obrigação de 1, 3 e 7, é o sentido figurado, você vai tomar 7. Eu faço o quê? Faço uma matança, faço uma obrigação, paro, depois dá um tempo, faço mais uma, depois faço mais uma.
É para cobrar da pessoa. É combo. É combo, é pacote. Não tem sentido isso aí. A Oeia Deui fala, Colofé, babá. O senhor já comentou muito disso, né? Só vamos citar novamente a pergunta dela. Pode o marido ser feito no mesmo axé, no mesmo chão onde sua esposa foi iniciada? Pode. Você pega uma casa que nem vamos dar exemplo dessas casas matriz grande, que deve ter lá por volta de 5 mil filhos de santo, sei lá. Você acha que ninguém ali casou um com o outro? Não acha que casou. Isso são lendas não procedem, não procedem. Eu falei, vai pelo exemplo mínimo, você monta uma casa de candomblé lá no Japão, e você fala para as pessoas ali que elas não podem se iniciar, não podem se iniciar e ter relação. Eu vou ser obrigado a casar com um budista. Eu não posso casar com a pessoa da minha religião. Não tem sentido isso aí. O Fábio fala, boa noite, pai. Qual a diferença entre algum de Honda e algum Choroquê? Cara, algum de Honda é de Umbanda, né? É coisa de Umbanda. Algum Choroquê não existe. Choroquê é uma entidade da nação Jeje, é um guardião da nação Jeje, que é um critério que eles têm lá de Vodum deles. Não é Ogum. Tem muita gente que é feita de algum Choroquê. Quando eu falei isso aí, porra, me picharam, crucificaram, que eu era um maluco. Mas não existe. O Anderson Cunha fala, babá, o que o senhor acha da famosa frase, tal pai de santo virou a folha do fulano? É verdade que depois que faz santo, a pessoa Fica bicha. fica bicha? Tá bom. Eu vou falar o que acontece. Muito. Não, é uma coisa de antigo. O que acontece? Muito padre antigo, na verdade, ele é homossexual, ele não podia se assumir homossexual para a família, e aí ele, eu quero ser padre. É mentira, na verdade, ele é homossexual, ele tinha que sair daquela situação que ele estava. Nos anos 70, o cara podia falar, sou gay. Não era bem assim que funcionava. E muito cara entrou pro candomblé, ele era gay, já enrustido, e ele via que no candomblé existia a aceitação da homossexualidade ali, ninguém ligava. E aí ele assumia que era gay, mas para não passar por um cara de mau caráter, que enganou uma mulher, às vezes com filhos e tudo, ele metia essa, ele virar a minha folha. Mas é mentira. Acorda, vai dormir querendo mulher, acorda querendo piroca. Cara, Não tem como, cara. Sem caminho. Eu não tenho, a moça pergunta, eu não tenho santo assentado, mas gostaria de sentar minha pombogira. Posso? Então, cara, aí vou dar para você o meu critério do correto. Pombagira é uma entidade de Umbanda. Pombagira, na Umbanda, você vai lá, tem um monte de estátua, é uma entidade livre. Assentamento é um critério de candomblé, que se tem a receita para assentar deuses. Assentar a pombagira é fazer uma cruza de Umbanda com candomblé. Aí eu uso a ferramenta que é do candomblé, uso os búzios que é do candomblé, uso vários itens de candomblé para falar que eu sentei uma entidade, uma Maria Padilha. Ela de cortar, eu falo o quê? Já chorou Maria Padilha no pau? Não tem orô para ela. Tira o axé do bicho para arriar, tira o couro e põe no atabaque, o couro do bode da pombagira. Não tem sentido. É que muito pai de santo faz esse assentamento e tal, né? É da cultura deles, alguns é porque quer ganhar um dinheirinho mesmo, porque quer falar, sua pombagira quer comer. Mas eu sou contra, não vejo a lógica disso tudo aí. O Christian fala, o que o senhor acha sobre esses pais de santo que tentam pegar os filhos e que se não consegue, acaba destruindo a vida do filho de santo. Ele fala isso porque aconteceu com ele mesmo. Pegar sexualmente falando? Sexualmente. Cara, eu sei que tem, mas é mau caratismo, né, cara? Isso aí é o ser humano, já não é... Não é que é foda, mas tem muito disso. E ele disse que até aconteceu com ele isso. Não, é plausível, já aconteceu com várias pessoas. É muito plausível isso aí. É que hoje em dia, por causa de... O pessoal hoje que eu falo, o pessoal do candomblé hoje é muito mais educado, mais colocado. Mas antigamente, que o pessoal era mais difícil mesmo, era muito comum mesmo. A Adriana fala, tem orixás assentados na minha casa e meu pai de santo está na Bahia. Nesse caso, posso chamar um babalorixá daqui de São Paulo para dar comida para o meu orixá? Já que meu pai de santo não pode vir e já passou da época de fazer obrigação. Cara, é errado, né? É errado. Certo, se você tem um babalorixá na Bahia, você está vinculado a ele, ele não pode ir, você não pode ir lá, de repente ele manda um ogã da casa dele, ele manda um representante do axé, sabe? Você dá um dinheirinho lá para pagar as passagens, ele manda ali uma quequerê da casa, uma pessoa que represente o axé com o ogã para fazer esse corte. Esse é o correto, pelo menos. A Kelly fala, uma Iaô mulher pode ter duas Iabás de cabeça, primeiro e segundo santo? Pode.
O Biratã, pai Cassioli, o senhor pode responder sobre atraso de obrigação? O que o senhor pode falar sobre atraso de obrigação? Cara, obrigação, já chama obrigação porque é obrigado a fazer, né? É como você tentar falar. Sabe que é muito complicado esse negócio de obrigação porque envolve dinheiro, envolve tempo, um monte de coisa. Eu acho que quando você atrasa um pouco, eu acho aceitável, por causa de férias e tal. É que tem gente que pinta e borda, né? Deixa o negócio lá pra trás mesmo. Primeira coisa que você tem uma criança que tem 3 anos de idade e quando ela fizer, sei lá, 18, você fala, vamos fazer aniversário de 3 anos dele. Então certos atrasos não devem nem mais ser mexidos, você tem que seguir dali pra frente. Você chegou, o cara tá lá com 15 anos de santo, eu falo que vou dar os 3 dele. Eu não sei que o cara seja muito, se afastou muito da religião, ficou muito coce. E se eu botar ele de ebome, realmente vai ser um ebome que não sabe porra nenhuma. Então aí você fala, ó, vou te dar 3. Aí, mas aí eu faço assim, eu jogo limpo com a pessoa, olha, como você tá fora do candomblé há muito tempo, o certo é tomar 7. Mas como você não tem entendimento nenhum de candomblé, você vai ser um ebome imprestável. Vai ficar feio pra sua cara. Então eu faço o quê? Eu te dou 3. Você vai se atualizando ali ainda como Iaú, porque quando você é Iaú e você erra, ou você não sabe, não é feio. E aí você se prepara e se aguarda aí pra você poder tomar um 7. Eu acho melhor o cara ficar ebome com capacidade, né? A Isabel fala, babá, gostaria de saber se herê pode beber e fumar. Já vi alguns que faziam isso. Cara, eu não mexo com essas coisas, mas não pode. Herê não bebe, herê não fuma, herê não come doce, herê não toma guaraná, isso aí é confusão com o Cosme Damiãozinho lá da Umbanda. Eu já vi muito herê comer, vem, pede doce, É, guaraná. é a cabeça da pessoa, né? Porque acontece, o herê, ele é a mesma entidade, você é do Ogum, então vamos colocar que você, isso mais para antigamente, quando o pessoal incorporava mais forte, que hoje já não tem esse critério tanto não. Aí esse santo ele ficava numa incorporação abaixo para se comunicar. Então ele dava recados que eram importantes ali, de culto, ou disso, daquilo. Muito pai de santo deixava, olha, chegou um café aqui. Deixava a pessoa virada de herê, muitas vezes era castigo para a pessoa não ir embora, que a pessoa era meio terrível, tinha muito castigo antigamente. Mas esse herê não era uma criança levada que ia comer um bolo. Isso é critério da Umbanda. Vai que o cheirinho tá bom. Eles não podem, né? Cafezinho para eles dão, Dá né? azar. Não dá azar para vocês, tá? Esse cafezinho aqui, Tudo bem, a gente aguenta. tá? Lorena, é verdade que iniciados no candomblé não podem fazer tatuagens? Já escutei uma vez que o orixá não reconhece após fazer isso. Cara, Ó, Isso é meio... eu vou falar a minha opinião. Meu pai de santo falou que não podia, então eu não faço. Eu sou obediente às regras, na palavra. E a palavra do meu pai era não faça. Você vê o que hoje no candomblé a pessoa não tem mais. É que nem o católico de hoje, eu não quero seguir o padre, eu acredito no Deus que eu quero e meu Deus, ele aceita que eu faça tal coisa. Antigamente você estava no candomblé, o que o seu pai de santo falava era lei, era o determinante. Meu pai de santo falou, não faz, não faço. O que eu aprendi o quê? Que você deu o seu corpo por orixá. Entendeu? E você não vai ficar marcando ele com nada. Você tem as suas marcas de Aberé, que são as suas marcas tribais, que você carrega e ponto. É o que eu aprendi, é o que eu prego em casa. Mas, cada um faz como quer. Babá, já soube, a Irta, né? Babá, já soube de várias pessoas que quando foram recolhidas, que foram muito humilhadas e maltratadas. Queria entender por que fazem isso. Eu vou te falar sobre isso aí. Tem até uma moça boa aí, pergunta. uma pessoa que fala mal de mim na internet, que fala que eu humilhei, que eu pintei, que... Mas tem que ver o que a pessoa considera ser humilhada. Tem aquela pessoa que ela tem um comportamento de merda. Você chega pra ela e fala, ó, você não pode fazer, tem que ficar abaixo. Antes você conversa tudo, ó, é assim, é humildade. Então você vai dormir aqui no barracão, você vai ter uma esteira, e você espera seus mais velhos comer, entendeu? E a pessoa não, concorda com tudo. Quando a pessoa está recolhida, ela começa a saturar de ter que ficar lá, ela vai cansando. Então ela começa a fazer a dita pirraça. Ela começa com pirraça. Ai, que eu tô com dor, ai, porque esse banho tá frio, ai, porque essa comida eu não como, ai, porque eu não como cebola, ai, porque eu não... E aí começa uma situação que você é obrigado a ser mais duro com a pessoa. A dar uma bronca, às vezes a pessoa erra, e você tem que dar uma bronca porque ela cometeu um erro, e a pessoa já não aceita. Tem pai de santo realmente que gosta de humilhar os outros. Pra mim, a pessoa que humilha o outro é porque ele é um bosta, então eu vou humilhar alguém pra me sentir melhor. Agora tem pessoas que se sentem humilhadas por qualquer chamada de atenção que toma. Então você tem que ver o que é ser humilhado. Só falando pro pessoal aí, mais uns 10 minutinhos aí da live pra gente fechar. São 10h30 já. Podemos com... O senhor que manda. Segue o jogo. Quando tiver gente aí, vambora. Então vambora. A Raquel. Sobre Oroncó, existem axés e casas em que os membros são chamados e se tratam pelos oroncós. Sim. Qual é a opinião do senhor? Nenhuma, normal. Só que o problema, é que eu falei, o problema hoje de chamar pelo Oroncó é que você imagina que essa casa é uma casa bacana.
Só que quando vai o cara da casa podre, que frequenta essa casa, ele pega um Oruncó aqui, ele vai botar no Iaô dele lá. Esse é o problema de você hoje usar o Oruncó desta forma tão aberta. Entendeu? Eles pegam um pai de santo que é conhecido tipo Mãe Estela, e tantos outros aí, ele pega o Oruncó daquela pessoa e eles botam em 10 Iaô deles. Então, aí eles botam, eles usam mesmo. A Val, Babá, se o pai de santo não tem filho de sangue, quem pode assumir a casa um dia? Cara, aí vai ser isso. E aí é que é complicado. Quando ele não tem filho de sangue, ele tem que, pelo menos em vida, indicar alguém que vai assumir aquilo. Aí que é o problema. Quando geralmente o cara não tem um herdeiro de sangue, eu vou jogar agora pro homossexual, que eu acredito são os que tem mais problema com isso. A família muitas vezes não aceita. E aí o que acontece? O cara morre, os filhos querem continuar a axé, mas a família carnal fala, não, nós vamos tomar a casa e vamos vender. E muita casa se dissipa ali. Por isso que o certo é o cara ter, registrar a casa dele direitinho, e em vida ele deixar alguém responsável já. Falar, eu quero que fulano herde a minha casa. E esse é o mais correto. Porque senão a casa fecha, acabou o axé. O Givanildo, ele manda, Motumbá, Babá, senhor, meus respeitos. Queria um conselho seu. Se eu sou Na live anterior ele participou, Ah, mas ele acredita que ele não esclareceu direito a pergunta, então ele vai refazer. vamos lá. Ele disse que apesar de amar os orixás, Ah, ele fica apreensivo, com medo, ah. ao ver alguém incorporando no xirês. Me perdoe, mas isso é fato. Gostaria de um conselho seu. Ele ama os orixás, mas ele tem medo de entrar na religião porque ele fica com medo. Mas do aí que você ele tem vê. medo, para entender, escreve aí, vê aí o que ele vai falar. Você tem medo de dar o transe? Eu não entendi qual o medo ainda. Entendeu? É porque tem gente também, que vai muito da cultura da casa. Tem gente que vai dar santo, parece que o demônio está cantando a pessoa. É. Ela cai, se joga, grita, vira os olhos. É o caso de muitos, é o caso de muitos terreiros que tem por aí, principalmente acontece em alguns terreiros de Umbanda, que o Exu de Umbanda ele vem xingando, vem gritando, vem Sim. empurrando as pessoas e tal, né? Isso daí causa um certo... Mas até eu assusto. E tem outros também terreiros de candomblé, Sim. né? Que o pessoal faz o quê? Põe medo Mas eu também nas tenho medo. pessoas. Sabe que outro dia eu fui fazer um ouro fora e a mãe pequena da casa tomou um choque, porque o fio estava desencapado. Ela deu um berro, bicho, e ela deu santo em seguida, porque ela tomou um choque. E todo mundo da casa virou gritando. Mas aqueles de lá, monstruoso. Eu estava em pânico. Quase que eu também falei, vou dar santo também, não sei o que está acontecendo aqui. Então tem coisa realmente que é complicado, porque é a cultura do ambiente. Eles foram mandar o santo de um pessoal embora, numa outra situação que eu estava, as pessoas saíram de 4 do quarto santo, gritando, água, água, pelo amor de Deus. Eu fiquei em choque, eu falei, cara, chama um padre com uma estola roxa para tirar o demônio desse cara, porque eu não sei o que é isso aí. Então tem gente que fantasia a coisa para impressionar os outros, para mostrar, você viu como eu estava incorporado? Nossa, o meu incorpora que, nossa, então eles gostam dessa... Ele vem em Nárnia, né? É legal, é o mundo da fantasia de cada um, né? A Mirtz fala, Babá, já me disseram que não se assenta em ançã em louça. Isso procede? Não, não procede. Tem ançã que pega a louça, tem ançã que pega barro. Aí você vai ser os caminhos dessa ançã. Você tem as ançã que são bali e as ançã que não são bali. São 2 caminhos de ançã. O Frederico Carvalho, boa noite, Babá. Por conta do meu trabalho, nunca consigo férias de mais de 20 dias. Como eu poderia fazer para me iniciar? Arranjar um atestado médico. É o único jeito, porque precisa realmente esses 20 dias demais. O Bruno Costa, ele fala, Babá, o senhor poderia falar sobre a evolução do papel do homem no candomblé, sobretudo na nação Queto da Casa Branca e após o Poafonjá e a Xé Gantuá? Cara, o Casabranca não faz homem, né? O Casabranca não faz homem. Eu acho que é o seguinte, antigamente, como eu falei uma vez isso aqui, antigamente o quelê, o período do quelê era 1 ano. A sua obrigação de 1 ano era a queda do quelê, na verdade. Mas você não ia para casa, você ficava na roça de candomblé durante 1 ano até a queda do quelê. Mas até então, nesse período, era só mulher. Quando entrou os homens, é quando caiu esse período de quelê para 6 meses, de 6 meses já voou para 3. Aí os homens começam a entrar no candomblé porque era mais fácil, porque homem 1 ano de quelê é mentira, né? E aí começam a entrar os homens e tomar esses espaços dentro do candomblé importantes e tal. Mas que antigamente não, era realmente uma coisa só de mulher mesmo, né? A Ana Lúcia Oliveira, Orixá Xangô Airá, existe? Orixá Xangô Orixá, é uma Xangô, coisa, Airá. Airá é outra entidade. O que define o que cada um é o Oruncó. A puxada do Oruncó de Airá é uma. A puxada do Oruncó de Xangô é outra. A puxada do Oruncó, o começo do Oruncó. Vamos dar exemplo, vou pegar o básico, que esse aqui não... Você pegar todo filho de Ogum, o Oruncó começa por Ogum alguma coisa. Ogum isso, Ogum aquilo, Ogum isso. Quando é Airá,
é um jeito. Quando é Xangô, é outro jeito. Quando é Oxóssi, é um jeito. Quando é Logoedé, é outro jeito. Essa puxada do Oloncó está determinando que são santos distintos. Lembrando também que Xangô é um e Airá é outro. Mas são orixás semelhantes que são da mesma família. Exato, porque o que ela Airá é coloca da ali, família que ela, Xangô. o que ela coloca ali é que ela fala que Só, orixá né? Xangô Airá. É nome e sobrenome. É, né? dá É, mas entender é que ela tá hábito. falando Quem aí. é de Airá, geralmente fala, não, porque eu sou de Xangô. É um hábito que ficou mesmo. É. É um hábito. Aí a Tonha, né, volta um pouco numa pergunta lá atrás. Aproveitando a pergunta sobre feitura de casal, mãe e filho também pode ter o mesmo pai de santo? Pode, mãe, filho, vó, tio, tia, todo mundo, mesmo axé, todo mundo mesma casa. É até bom que vai a família toda Quando você junto. morre, seu filho herda seus ibás. E quando seu filho morreu, o neto herda os ibás. Essa é a nossa ancestralidade, é cuidar do santo dos meus familiares. Você entendeu? Certo? É a família junta no axé. Tem quem prega, não, o marido cai e mulher lá. Tá bom, cada um prega o que quer. Eu acho um absurdo eu estar nessa casa de preceito numa data X e minha mulher numa outra roça, na casa do, sei lá, de quem, de preceito numa época Y. Quer dizer, eu acho muito mais absurdo isso. E eu ia falar uma outra coisa também, que eu esqueci agora. Mas para complementar isso aí. Mas o certo é você estar numa casa de axé, seu marido também, e seu filho vai ficar nesse mesmo axé. Somos a mesma família. É um ebé. É isso que faz o ebé. É a união da gente, não é separação. Aí começa o seguinte, não, mas aí é assim. O pai de santo, eu raspo essa pessoa, e aí vem aqui fulano e raspa aquela outra pessoa. Aí você está cometendo um erro, porque babalorixá sou eu. Eu boto uma outra pessoa para raspar essa outra pessoa, porque eu não posso pôr a mão. Eu não sou a porra do babalorixá. Na minha casa tem um monte de casal, ninguém se separou por causa disso. Ninguém se separou, não existe. São lendas do candomblé, tipo, alguém achou que dava azar, porque alguém deve ter raspado lá os dois, deu alguma merda. E não, então não pode, é um absurdo isso aí, não tem sentido algum. Aí ele tá falando, babá, me explique, o Iatopé, isso não quer dizer que meu segundo santo será Exu? Não. Exu também, Exu é um orixá pouco iniciado, na verdade hoje virou moda, tem um monte de gente de Exu aí, mas 90% não é de Exu. E Exu também, ou ele é primeiro santo, ele não vem mais. O Fábio, pai, quando a pessoa sonha com fatos de sua ou de sua própria vida e que acontece no futuro, isso é uma incorporação? Cara, depende. Pode ser a mediunidade de cada um. Aí partimos para da mediunidade, né? Porque quando você tem sonho com o santo, quando o orixá vai dar um recado para você, geralmente ele manda um recado em códigos, que é para que alguém decifre. Você não vai decifrar o próprio sonho. É sempre um monte de... O sonho de orixá é aquele sonho que você tem, que ele é intenso. Você acorda sentindo que existe alguma coisa forte, mas você não sabe dizer o que é. Aí você vai contar para o seu pai de santo, e seu pai de santo vai traduzir esse sonho. Porque do orixá sempre é assim, o mais velho abençoando o mais novo. Entendeu? Sempre é do mais velho para o mais novo. Assim como Jesus lá com João Batista. Ele era filho de Deus, mas João Batista que fez as coisinhas dele, né? Batizou ele. A ideia do sonho é a mesma. Agora, quando você tem premonições e tal, isso é mediunidade. É por isso que... Isso aí é da raça humana. O evangélico pode ser médium, o católico pode ser médium. E a Renata pergunta, falando de sonhos, é verdade que a pessoa, quando sonha com o orixá, ela nunca vai ver o orixá dela, o rosto do orixá dela? Ela vai ver uma simbologia, ela pode ver uma pessoa que é daquele santo. Ela pode ver algo que lembre aquele santo, mas ela não vai ver porque este Deus não tem uma forma fixa, na verdade. Ele é um Deus. E é verdade que o seu orixá nunca aparece para você em si? Aparece. É. Aparece com simbologias, ele está lá. É uma questão. Vamos dar exemplo assim, quer ver só? É que falar certas coisas não cabe aqui. Vamos supor assim, você vai ter um sonho com Oxum vai falar alguma coisa, você é da Oxum. De repente ela vem com uma mulher que você considera hiper bonita. Entendeu? Porque de repente seu critério de que Oxum é muito bonita, ela vê uma mulher muito bonita. É uma forma que ela achou de você entender que é ela. Mas você não vai ver ela como ela é. Ela é um Deus. A Val, volta no assunto da tatuagem que o senhor tinha falado. Se a pessoa já tem as tatuagens antes de fazer o já santo, tá lá. Já foi feito, A pessoa vai fazer não santo, tem a mais. pessoa vai fazer o barué. Quando ela fizer o barué, eu estou apagando dali para trás. Eu apago uma história. a Pati manda assim, boa noite, sua bênção. Numa casa onde os filhos entram prósperos e com uma boa vida, o pai ou a mãe de santo começa a fazer algumas coisas para a pessoa, aí ela começa a perder emprego, prosperidade, fica com a vida perturbada. Isso é culpa das pessoas ou da mãe de santo?
Detalhe, 90% das pessoas que entraram na casa aconteceu isso. Pati Galdino. Tá Cara, fazendo essa então a pergunta. culpa é da mãe de santo. Se 90% de gente bem lá e ficar tudo na merda, o problema é a mãe de santo, então. Eu não tenho como atribuir a outra coisa. Só se existe aquilo também, tem muitos lugares que fazem um monte de promessa, né? E o pessoal acaba também se acomodando e não Sim. vai atrás da vida. Porque Mas a você, assim, religião... eu tenho filhos de santo em casa também que estavam muito bem e estão na merda. Porque são pessoas que prosperaram, ganharam, e quando tiveram não sabiam o que fazer com aquilo, gastaram à toa, jogaram dinheiro no ralo, não se programaram, não montou um comércio, não fez um curso, não fez nada, e emprega assim, né? A vida é uma roda gigante, mostra em cima, mora embaixo, essa é a vida da gente. Mas eu tenho certeza E que aí- ele ouvindo tudo isso daí, e ouvindo sempre, Eu acho que quando não ele sempre entra na pegar- mente, né? quando ele pegar o rumo novamente, ele não vai mais Não vai fazer mais. Não vai fazer mais isso, ele aprendeu. Acabou. Acabou. Babá, conheço homens feitos de Otim Hum. e dizem ser um santo oboró. É. Isso é verdade? Ou Otim é uma Iabá? Otim então, aí não é muito falado isso. Otim tem homem e Otim tem mulher. Tem os dois sexos. Amirtz, é verdade que o Pará não é Oxum, Airá não é Xangô e Lufã, Oxalá, um Egum, por andar nos dois mundos? Essa questão do Oxalá que você está falando, existe uma entidade realmente que é um Oxalá específico que ele anda nos dois mundos. É uma entidade específica ligada ao Oxalá. Agora, quanto ao Oxum, você vai ver, como eu falei, você vai puxar do Oruncó. Se a puxada do Oruncó dessa entidade, dessa Opará, é a mesma puxada do Oruncó do Oxum, é Oxum. Entendeu? Se o Oro é igual, é Oxum. Quando você fala de Airá, não, você está falando de orixás com puxada de Oruncó diferente, com orôs diferente, com bichos que comem diferente, tem toda uma mudança bruta no culto. Então aí você consegue ver que são orixás distintos. O Anderson fala, babá, o que o senhor acha de coisas perdidas dentro do candomblé? Tipo, Iaô de preceito ir na igreja católica, Iaô de um ano usar só branco, Iaô virar com fogos e assim vai. Então, esse negócio de Iaô virar com fogo, virar no susto, é coisa do Angola. É tradição Angola, não é tradição... É que você tem que lembrar que o São Paulo e tal, houve o Quetola, que a gente fala, porque a primeira nação a chegar ao Angola, depois chegou o Queto e vai virando uma salada. Então muita gente estava meio que nas duas nações, vamos colocar assim, né? Esse negócio de virar no susto é coisa, critério do Angola. Qual que é a outra que ele falou? De um ano de branco? É um ano de branco e Cara, na igreja... então, esse um ano de branco era porque antigamente era um ano de quelê, era um ano de branco. Óbvio que você ia baixar pro tempo de quelê, tempo que a pessoa tiver de quelê tem que estar de branco. Eu, na minha casa, eu proíbo o uso do preto, na verdade. Filho de santo meu, eu falo, roupa preta não põe mais. Todo Iaô é dado ao Oxalá. Nas rezas que encerram ele ali, que conclui a iniciação dele, ele foi dado ao Oxalá, então ele não usa mais o preto. É o meu critério de iniciação. Mas não posso obrigar uma pessoa a usar branco durante um ano, cara. Haja sabão em pó, já clora, já tudo. Porque o cara trabalha, o cara vai pra escola, o cara tem uma vida. Se tirou o quelê dele, ele tem uma vida lá fora. Eu posso falar para ele não usar mais o preto, mas eu coloco como nunca mais. Lembrando para vocês aí, pessoal, a gente está indo um pouquinho a mais aí, porque tem muitas perguntas aí, o pessoal Tem está muita gente. perguntando muito. Tem muita gente aí? Tem muita gente aí? Muita quanto? assistindo ao vivo E pergunta. e pergunta tem bastante ainda. Vixe, Maria. Então nós vamos... Então vamos, a gente corta, porque é muita pergunta, e aí a A gente gente faz marca mais outra- algumas assim. perguntas e volta depois, Isso. continuando Sim, a respondendo gente essas continua, a gente e as continua. demais, Exatamente. né? Por causa do horário mesmo, gente, senão eles não aguentam mais eu aqui também. Não E tem, eu aqui não do tem um seu lado. lanche, não tem uma pizza, aqui não tem nada. Vocês acham que aqui é sofrimento puro. Eu ofereci uma feijoada. Eu ofereci uma feijoada quando ele chegou. Não, ele falou assim, não, hoje é terça-feira ainda, tudo, tá, mas não vai te sobrar até amanhã. Então. Mas tem alguma coisa aí? Uma filha de santo pode ser do mesmo santo da Yalorixá e ser herdeira da casa por escolha do santo? Pode, Pode. pode. E vamos ver aqui. Se o senhor pode, vamos fechar então, se o senhor pode falar um pouquinho sobre a Bicu. Tá, eu vou falar isso sobre a Bicu, vou falar de novo. Na verdade é o seguinte, virou uma moda falar de Abicu agora, porque é o seguinte, tem um monte de gente fazendo santo com cabelo e falando que é porque é Abicu. O Abicu é aquela pessoa, vamos jogar isso para a natureza, tá? Vamos colocar entre os animais. Se tem um cachorro lá, deu uma ninhada. 3 cachorros viveu, 2 morreu e assim é o mundo.
O Abicu, hoje muita gente tem carrego de Abicu porque a medicina interferiu. Então gente que não era para estar aqui acabou nascendo e acabou dando certo por causa da medicina. Essa pessoa tem o carrego de Abicu. O Abicu que não raspa a cabeça é aquele que trouxe a morte no nascimento dele. Então geralmente a mãe morreu no parto. Vai ter que morrer no parto. A mãe no parto, ele passa esse Abicu. Ele não raspa a cabeça, mas ele tira cabelo normal. O Abicu ele sempre traz uma mazela, ele traz um resquício para ele. Vamos colocar assim, mulher que abortou e aí depois ela fica grávida. Essa outra criança está com carrego também. Porque Iku, que é a morte, tocou a barriga da mãe, tocou o útero. Então essa outra criança que veio está com carrego também. Então a mulher que vai, ela perdeu o filho, se ela é do candomblé, seguidora, certo? Ela tirar ibope antes de engravidar novamente. Porque essa criança tende a desenvolver problemas. Pessoa que nasce pelo pé, que tem tanta coisa. Pessoa que foi adotada tem carrego. É que tem muita coisa que eu não quero falar. Porque você fala, vira uma polêmica, sabe? Eu já falei outro dia e eu fui agredido, já agredido assim, verbalmente. Ah, você está dizendo, então... Porque a pessoa se sente humilhada com certas coisas que você fala. Tem o carrego de Abicu é natural. Eu nasci laçado. Minha mãe disse que eu nasci laçado pelo pescoço. Então se não fosse a medicina, não fosse a cesárea, eu não estaria vivo, eu estaria morto. Então o Abicu é isso, é aquele cara que não era para estar aqui. Entendeu? Ele não era para estar aqui. E alguns Abicus desenvolvem psicopatia, são aqueles que ficam torturando animal. Esses caras, você vê que tem uma maldade dentro deles. Alguns desses aí são Abicu também. Entendeu? Tudo você tem que ter cuidado quando é novo. Quando é novo ainda. Aí, muito parecendo, chega para um cara que está com 50 anos e fala, não, tem que tirar o carrego de Abicu. Pô, o cara está com 50 anos. Não tem mais jeito. O que tinha que se enrijecer ali já foi. Só mais uma. Pode ser? Manda. Já que estão falando aí que vai entrar no mês de Urubagé aí, né? O Urubagé, o Urubagé mês de é bom agosto, tema, bom tema. mês de Manda. Ulu, né? Ah. Se o senhor pode falar um pouquinho também sobre Jagum Cara, eu vou falar sobre Jagum, vou falar sobre o Urubagé também, pra gente e sobre encerrar. o Urubagé. Vamos lá. Do Jagum, primeira coisa. Jagum, ele é um Mulu também. A puxada do Oruncó é a mesma. O ritual de ouro é o mesmo. Ele tem algumas diferenças, porque vão colocar ali essas qualidades, tipo que nem Boalamo do Oxóssi. É uma entidade, ele é um Oxóssi, mas tem algumas diferenças que determinam ele. Jagum é a mesma coisa. Esse negócio de ter tirado o azeite de Jagum é invenção, veio de tempo pra cá. Aí eles botam um turbante, porque você não tem nem paramento pra pôr nele. Então eles inventaram para um turbante. Que não vai, o santo não vai ficar de turbante. A paramenta dele é o azê normal. Ele usa o azê normal e ele faz parte do ritual. Vai comer como mudança, o paligé, ele tá dentro de tudo aquilo. Não tá mudando nada. Ele tem algumas coisas que são só dele, mas não exclui ele de ser da família do Mulu. Inclusive a puxada do Oruncó determina que ele é o mesmo. Agora do Urubagé. Vou falar uma coisa que é muito feia que o pessoal faz. O pessoal às vezes vai nas casas de candomblé, vai no Urubagé, pega a folha, passa no corpo e larga lá, fala que é um ebóio. Isso aí é o ó fazer, viu? A pipoca do Urubagé que você põe ali para sua esmola, que monta sabegé, é a que vai pagar o porco. O porco que vai no seu lugar. Entendeu? Esse dinheiro de esmola é para comprar supostamente é para essa intenção. É para comprar o porco que vai morrer no seu lugar. Pessoa que está de preceito no candomblé pode ver sempre fala que não pode comer porco, não pode comer porco. Os orixás que comem porco são os orixás que tiram a vida. Ogum come porco, Mulu come porco, Yamin come porca, são os orixás, Exu come porco. Então, quando você está de preceito, porco é carne de gente. No Urubagé dar o porco é que alguém morreu para nós não morrer. É uma troca. É uma troca de cabeça, vamos colocar assim. Então, esse dinheiro que é passado no corpo para comer pipoca, é isso aí, é pagar o porco. E aí, quando vem a folha, que você tem, que vai distribuída que não é comida para todos os orixás também. Tem gente que acha que é comida de todos os orixás. Não é, são comidas específicas da família Querejebe. Aí vai comer aquilo ali, que é o ebó que vai tirar por dentro agora. Ele vai para tirar a doença de dentro. Então você tem que comer a folha. O que está na folha é para você comer. O Urubagé é para você vir comer com o rei. Não é para você pegar a folha e passar e jogar fora. É para comer. E tem gente também que por critério fala para a gente Oxalá que não pode comer porque vai vender. Se eu for por esse critério, o Oxalá tem que sair do candomblé. Porque ele vai comer amalá e peté. Todos os axés de santo vão vender. Então quando é axé, ele não está fazendo uma fanfarra ali. Ele está participando de algo maior. Entendeu? Mas o Urubagé é isso. É o convênio médico dos pobres, né? É isso aí, então. É isso aí. Beleza? Então, fica aí, pessoal, mais uma live do Cassioli Responde. E na próxima nós vamos ter um outro assunto, porque esse da feitura nós usamos 2 lives só para responder para vocês em termos de feitura, em termos disso daí. Né? Então, se vocês quiserem, vocês também podem entrar em contato conosco, né?
dando ideias do que vocês gostariam de ver sendo exposto pelo Cassioli. Sim, determina uma pauta central. E aí a gente faz pergunta em volta daquela pauta. Para a gente estar podendo fazer para você. Tá? Mais uma vez, eu queria agradecer imensamente a Renata, da página Vendaval, de Axé. Né? Visitem a página dela lá, ok? E não deixem também de curtir a página Mitos, Credos e Religião, né? Que é justamente onde vai ficar postado todas as lives do Cassioli Responde. E também a página do Babalorixá. Candomblé para quem é de candomblé? Candomblé para quem é de candomblé, simples, fácil assim, tá bom? Da nossa parte, agradecer muito a paciência de vocês, tá? E as perguntas que ainda ficaram aí, vamos encaminhar o Cassioli para ele estar respondendo, ou ele pode também responder diretamente aí no nosso Face para você, tá bom? Cassioli, pode falar mais alguma coisa? Não, mas era dizer, acho que eu tento esclarecer para vocês o que me foi passado de uma forma que seja fácil de assimilação. Lógico, vai ficar sempre dúvida, vai ficar aquela pessoa que se ofende, eu quero que as pessoas não se ofendam comigo, que óbvio que eu vou pensar diferente do Pai de Santo A, B, ou C ou D, que também são babalorixás, tem a criação deles, o entendimento deles, e tem que ser respeitado o entendimento deles. Eu não estou aqui para afrontar ninguém, não é minha intenção. Não é dono da verdade de nada. Hoje, como muita gente faz live, que antes estava eu lá e hoje é muita gente fazendo, eu não tenho como evitar de falar algo que de repente é bater de frente com alguém. Eu vou acabar sempre batendo de frente com outro, eu não tenho como escapar disso. Mas sabe assim, só que não é pessoal. E desculpa algumas perguntas que eu não posso explicar, porque são já muito fundamentadas e eu prefiro sair fora do assunto. Tá certo. Tá bom? Então, fica aí o nosso muito obrigado e até uma próxima live, né? Se Deus assim o permitir. Até mais.